Dai é um homem de meia idade deprimido, sem nada que se apegar na vida, então ele desiste e decide acabar com tudo em um dia frio e chuvoso. Dai e sua amante são vistos caminhando juntos em um guarda-chuva até chegarem a uma clareira como o Rio Furioso. Isso é exatamente o que Dai esperava, já que a chuva tornou o rio forte o suficiente para levar uma pessoa embora, e agora ele quer ser essa pessoa. Eles sabem que vieram aqui hoje porque estão cansados deste mundo e planejam acabar com suas vidas se afogando no rio juntos. Dessa forma, eles poderão manter a promessa de sempre estarem juntos. Então, antes de pular, eles amarram os braços juntos em solidariedade. No entanto, como todos sabemos, há apenas um verdadeiro rei do Isekai e ele não vai deixar que seu trabalho seja roubado. Então, apesar de estarem no meio da floresta, um caminhão aparece do nada para tirá-los antes que o rio o faça, mesmo que não faça muito sentido. No momento seguinte, Dai acorda em uma catedral e, ao se levantar, fica muito confuso com tudo que vê ao seu redor, mas apenas supõe que este deve ser o mundo para onde as pessoas vão depois de morrerem. O estilo é diferente do que ele está acostumado, mas ele vai se acostumar eventualmente. Nesse momento, uma voz chama por ele e explica a Dai que ele foi convocado aqui como herói deste mundo. O nome da mulher é Annette e ela diz que sua tarefa é guiar aqueles que acabam aqui, para provar que este é realmente outro mundo. Ela o orienta a olhar pela janela, onde ele vê um dragão e várias outras criaturas míticas vagando pelo mundo de Zerbir. Ela diz a Dai que ele está destinado a se tornar o herói deste mundo e restaurar a luz, mas ele não parece muito feliz com isso. Ele queria uma coisa, morrer ao lado de sua amante Sakin, mas não só ele acabou em uma aventura de fantasia em vez disso. Como Sakin nem está aqui com ele, então ele sente que quebrou sua promessa de morrer com ela. Bem, isso só significa que ele tem que tentar morrer de novo. Então Dai engole um frasco inteiro de pílulas e pacientemente espera pelo doce abraço da morte por overdose. Annette entra em pânico ao ver Dai se envenenar, então ela imediatamente começa a usar magia para desintoxicar seu corpo, mas, à medida que Dai recobra a consciência, ele diz para ela parar de tentar salvá-lo porque isso é muito inconveniente. Ela não o ouve e pede a Dai que se levante para cumprir sua missão como salvador deste mundo. No entanto, Dai nem quer se salvar, muito menos salvar um mundo aleatório no qual ele acabou de parar. Ele nunca pediu para acabar aqui em primeiro lugar, mas isso surpreende Annette. Então ela pergunta se ele, por acaso, foi atropelado por um caminhão. Dai se lembra brevemente de um encontro com um caminhão, então Annette explica que contratou o caminhão para izekaiar pessoas para cá como parte do serviço que ela oferece. O funcionamento é simples, o caminhão encontra alguém que está deprimido ou profundamente infeliz com sua vida, por isso geralmente ele fica acampado fora de torneios de League of Legends, mas depois que ele atropela seu alvo, eles são enviados para este mundo e recebem uma segunda chance de viver uma vida feliz, e geralmente acabam se sentindo melhor. O fato de Dai ter sido atropelado significa que ele deve ter sido muito infeliz com sua vida, então ela não vê por que ele não ficaria empolgado com uma segunda chance. Embora ela possa estar certa sobre a vida antiga de Dai ser miserável, isso não significa que ele será mais feliz neste mundo. Na verdade, ele está bastante irritado que Annette e seu serviço de Isekai arruinaram o que deveria ser a conclusão perfeita de sua história. Tudo o que ele queria era passar seus últimos momentos de vida com sua amante, mas ela teve que arruinar isso para ele. Annette não acredita que Dai esteja tão chateado como ela, mas não está preocupada, pois ele certamente mudará de opinião uma vez que veja suas estatísticas impressionantes. No entanto, quando ela abre a janela de estatísticas, fica chocada ao ver que Dai possui saúde e mana incrivelmente baixas. Na verdade, sua saúde é tão baixa que ele provavelmente morreria com uma brisa forte em seu estado atual. Annette se recusa a acreditar que Dai seja tão fraco, então ela verifica se ele tem algum tipo de habilidade incrível para compensar suas estatísticas fracas, mas ao abrir a janela de habilidades, descobre que Dai não tem nenhuma habilidade, exceto depressão nível 5. Dai é basicamente um canhão de vidro, mas sem balas de canhão, então Annette não sabe o que fazer com ele, já que algo assim nunca aconteceu antes. Dai decide deixar a catedral, já que não há nada para ele ali, mas Annette sente a necessidade de compensar seu erro, então ela agarra a mão de Dai e pede desculpas por tê-lo trazido para este mundo, já que ele não deveria estar aqui. Infelizmente, ela não tem o poder de enviá-lo de volta à Terra, mas também não pode deixá-lo ir viver sozinho, pois ele não duraria 10 minutos lá fora com suas estatísticas atuais. Dai não se surpreende ao saber que é incrivelmente fraco, já que onde quer que ele vá, sempre foi um fracasso. Annette pede desculpas mais uma vez por seu erro e implora para que Dai fique na catedral por enquanto,
pois não é seguro para ele sair com suas estatísticas atuais, ele acabaria sendo pego por um dragão ou algo assim, então ela acha que é do interesse dele esperar antes de fazer qualquer coisa perigosa. Dai agradece por ela se preocupar com ele, mas diz que a preocupação dela não é necessária, já que ele está apenas procurando um lugar para morrer. Ouvir isso leva Annette a pensar que ele pode realmente ser diferente de todos os outros. Quando ela começou este trabalho, estava genuinamente empolgada em guiar os heróis convocados em suas jornadas, mas como a maioria deles eram jogadores deprimidos de League of Legends, eram tão irritantes que ela acabou odiando seu trabalho. Sua tarefa basicamente se resumiu a afagar o ego dos heróis para que aceitassem a missão, mas é diferente com Dai. Quando ele está prestes a sair, Annette deixa cair seu cajado e corre atrás de Dai, implorando para ele pelo menos escolher uma profissão antes de sair, mas Dai se vira para ela e diz que não há necessidade disso, pois ele é um escritor nato e isso é tudo que ele será. Com isso, ele fecha a porta atrás de si e diz adeus a Annette, e uma vez que Dai se vai, Annette cai no chão e começa a pensar que Dai é exatamente o tipo de pessoa que ela estava esperando. Enquanto isso, Dai chega a algumas planícies do lado de fora e tenta obter direções de uma placa, mas não entende uma única palavra nela, então ele volta a tomar pílulas. Nesse momento, ele ouve uma voz dizendo que acabou de avistar um ponto de referência, então 5 pontos de experiência foram concedidos. Ele pode estar apenas chapado das pílulas, mas poderia jurar que o som veio de sua cabeça, e isso dói muito, pois ele sofre de enxaquecas, então tenta fazer com que pare. No entanto, uma música de celebração toca em sua cabeça, já que ele subiu para o nível 2, e as enxaquecas resultantes o fazem querer morrer ainda mais. Nesse momento, ele ouve uma garota gritando por ajuda das proximidades, então ele se vira e vê a garota sendo atacada por uma árvore demoníaca. Ela percebe Dai e pede que ele ajude, pois será morta pela árvore se não escapar logo, e a árvore parece estar envolvendo-a com seus galhos cada vez mais. Dai apenas fica parado enquanto a árvore acaricia a garota e parece estar gostando do show tanto que pergunta a ela se está tudo bem ele escrever um romance sobre isso depois, mas a garota não se importa com romances e só quer que Dai resgate logo. Para seu crédito, Dai dá o seu melhor, mas não consegue alcançá-la de jeito nenhum, então desiste. A árvore então o agarra pelo pescoço e o pendura ao lado da garota. Não há nada que ele possa fazer agora, então Dai apenas se apresenta à garota enquanto está pendurado e diz que provavelmente não vão durar muito mais tempo. A garota culpa Dai pela situação deles, já que ele não conseguiu fazer nada para parar a árvore demoníaca, e agora que foram capturados, a árvore vai usar sua habilidade de sucção para sugar todos os nutrientes de seus corpos, então, nos próximos minutos, eles estarão garantidamente mortos. Dai diz que está feliz em ouvir isso, mas isso deixa a garota apavorada. Por que tipo de lunático gostaria de morrer sendo sugado até secar? Quando Dai começa a se sentir fraco, parece que está prestes a desmaiar antes de repente se inclinar para frente. A garota começa a entrar em pânico, pensando que Dai realmente morreu, mas momentos depois, o galho que estava estrangulando Dai começa a murchar e a árvore demoníaca acaba sendo destruída por causa disso. A garota e Dai são libertados quando a árvore se desintegra, mas Dai fica desapontado por não ter conseguido morrer novamente. Graças à sua vitória involuntária, Dai sobe de nível novamente e a garota fica confusa e maravilhada porque acredita que Dai intencionalmente fez a árvore demoníaca morrer ao absorver o veneno em seu corpo, mas também acha estranho que Dai se envenenaria para começar. Ela agradece a Dai por salvá-la, enquanto também pede desculpas por chamá-lo de inútil anteriormente, mas ele não acha que fez nada de especial. Tudo o que conseguiu fazer foi falhar em morrer, e ele não está feliz com isso nem um pouco. A garota não entende por que Dai está deprimido, mas ele salvou sua vida, então ela quer sinceramente agradecê-lo. De repente, ela tem uma ideia e convida Dai para ir à sua casa para que ela possa expressar sua gratidão adequadamente, e Dai não vê problema nisso. Quando a garota estende a mão e pergunta como deve chamá-lo, ele diz que pode chamá-lo de Sensei. No entanto, ao pegar a mão dela, ele se lembra de Sakin, e isso faz se perguntar se ela também pode ter acabado neste mundo. Se for o caso, então ele pode ser capaz de encontrá-la e se reunir com seu amor. Ele finalmente encontrou uma razão para continuar vivo neste mundo, então ele se certificará de encontrar Sakin, não importa onde ela esteja no mundo, e quando fizer, finalmente poderão morrer juntos. Seus motivos podem ser questionáveis, mas pelo menos ele não está ativamente tentando morrer mais. Dito isso, ele não tem ideia de por onde começar a procurar, então volta à Catedral de Annette. Annette fica eufórica por ele ter decidido voltar para ela, para que finalmente possa tentar a sorte. No entanto, quando a garota gata aparece atrás de Sensei, Annette congela de choque, pois não esperava que Sensei encontrasse uma mulher tão rapidamente depois de sair pela primeira vez.
depois, ele diz que tem uma pergunta para fazer a Net, então ela se prepara, pensando que ele quer perguntar sobre ela, mas Sensei diz que quer encontrar uma garota chamada Sakin, então esperava que a Net pudesse ter alguma informação sobre isso. A Net fica desapontada por Sensei estar perguntando sobre outra mulher, mas não tem nenhuma boa pista sobre onde Sakin pode estar. Como ele não tem para onde ir, segue a garota gato até a casa dela. A garota diz a Sensei para se animar, pois ainda há muito tempo para ele encontrar Sakin, mas como a casa dela ainda está bem longe, ela sugere que parem na cidade Castelo de Hote para descansarem. Ela então segura a mão dele para guiá-lo até lá. No entanto, a Net também está aqui por algum motivo e não tolerará tal comportamento profano enquanto estão em público. A garota gato grita com a Net por bater em sua mão por algo tão trivial quanto segurar as mãos, e aproveita para perguntar por que ela está aqui em primeiro lugar, já que não é normal para um clérigo abandonar seu posto e seguir pessoas até aqui. A Net não quer explicar a si mesma, mas pelo modo como ela olha para Sensei, a garota gato já pode dizer que ela está apaixonada por ele. A Net nega ter tais intenções impuras e afirma que está apenas aqui para vigiar o ultramundano fraco que ela convocou por engano. Assim que a garota gato percebe que Sensei é de outro mundo, finalmente entende o porquê ele foi tão forte quando a salvou. A Net não acredita no que a garota gato diz, pois viu as estatísticas de Sensei pessoalmente e sabe que ele tem menos saúde do que uma criança fraca. A garota gato ainda afirma que Sensei deve ser forte, já que foi capaz de derrotar uma árvore demoníaca e salvar sua vida no processo, mas isso é uma péssima notícia para a Net, pois o salvamento da vida da garota gato por Sensei é o primeiro passo para desenvolver um romance. Ela não consegue acreditar que já está perdendo sua chance para a garota gato, mas enquanto elas discutem, Sensei encontra algo muito interessante, um caixão do tamanho perfeito para ele, então ele entra e diz que tem se sentido tonto desde que chegou aqui, então vai tirar uma soneca por um tempo e elas devem acordá-lo quando chegarem à cidade. Depois disso, ele dá boa noite a Net e a garota gato, mas a garota gato fica brava porque ele ainda não a chama pelo nome. A Net brinca que Sensei gosta mais dela porque pode realmente lembrar o nome dela. Depois disso, a Net amarra alegremente uma corda no caixão em que Sensei está dormindo e começa a arrastá-lo. A garota gato pergunta se a Net deveria realmente estar fazendo tudo isso, já que ela deveria ser uma clériga na catedral, mas a Net está ocupada tentando puxar o caixão até que a corda eventualmente se rompe. Enquanto continuam andando, a garota gato se cansa de ter que puxar um caixão, então pede a Sensei que saia e ande com seus próprios pés. Ao não obter resposta e começar a se preocupar que o Sensei possa realmente ter morrido de alguma forma, a Net verifica suas estatísticas e parece que o Sensei está bem, então ele deve apenas estar dormindo. Eles estão bem próximos do castelo de qualquer forma, então Ana pede para a garota gata aguentar um pouco mais para não precisarem acordá-lo. Enquanto isso, dentro do caixão, o Sensei está sonhando pacificamente com seu amado santuário e, não importa onde ele esteja, ele vai garantir que a encontre para que possam morrer juntos. Algum tempo depois, eles finalmente chegaram à cidade do Castelo de Vote. Ana e a garota gato abrem o caixão para deixar o Sensei sair. Sensei olha ao redor da cidade e agora está convencido de que não está mais no mesmo mundo. Antes de fazerem qualquer coisa, a Net diz que deveriam ir ao castelo e ter uma audiência com o rei, mas acabam deixando o caixão no meio da estrada. No castelo, o rei Thomas e sua filha Charlotte estão felizes em conhecê-los. Como devem estar exaustos de uma jornada tão longa, ele oferece a todos um descanso nos aposentos do castelo para a noite, mas, antes disso, ele adoraria ouvir algumas das experiências agradáveis de Sensei. Sensei não consegue pensar em muitas coisas agradáveis para contar, mas ele gostou do caixão, então diz ao rei que vai ensinar a ele como é dormir em um caixão. Fora de contexto, isso claramente soa como uma ameaça, mas Ana rapidamente muda de assunto e elogia Charlotte pela sua beleza. O rei menciona que Charlotte está prestes a se casar, então ele pede alguns conselhos sobre os pretendentes de Charlotte. Thomas manda chamar os homens, então somos apresentados ao guerreiro Gomes e ao trovador errante Otto. Recentemente, devido à influência da fúria do Senhor dos Demônios, a atividade dos monstros aumentou muito. No entanto, Thomas envelheceu demais para lidar com o problema sozinho, então ele decide que um desses dois deve se tornar o marido de Charlotte e o próximo rei de Hote. No entanto, Charlotte não parece estar de acordo com a ideia, já que ainda não escolheu um marido. É por isso que ele está deixando a escolha para um grupo de estranhos que conheceu há 10 minutos. Ele quer escolher quem é mais adequado para casar com Charlotte entre Gomes e Otto, mas quando a escolha aparece, Sensei faz a coisa sensata e diz que nunca conheceu esses homens na vida. O futuro de Charlotte depende dessa decisão, então ele acha estúpido confiar isso a um grupo de estranhos assim. Se isso é algo que ele faria sem pensar duas vezes, então ele não está apto para ser rei. O rei fica em choque. Depois de dizer isso, Sensei se vira para sair enquanto Annette e a garota gato tentam freneticamente se desculpar pelas ações de Sensei. Eles tentam explicar que Sensei é de outro mundo, então ele é um pouco direto às vezes, mas o rei diz que está tudo bem, já que ele não é do tipo que
guarda rancor e Charlotte parece ter se interessado por ele. Naquela noite, enquanto todos os outros estão dormindo, Sensei passa o tempo olhando pela janela. Então, Ana se levanta e pergunta se ele está tendo problemas para dormir. Então Sensei diz que nunca dorme bem. Ana quer aproveitar a oportunidade para aprender mais sobre o Sensei, então pede para ele contar sobre o santuário, mas então ela nota um rabo saindo debaixo dos lençóis de Sensei. Ela tira as cobertas e vê a garota gato dormindo nas coxas de Sensei. Ela não vai tolerar tal libertinagem, a menos que seja ela que durma com Sensei, então usa um travesseiro para bater na garota gato e acordá-la. A garota gato se defende dizendo que está frio e ela é parte gata, então é totalmente normal para ela se aconchegar nas pessoas para se aquecer. Enquanto Ana e a garota gato continuam discutindo sobre isso, Sensei se levanta e sai do quarto por causa de todo o barulho. Quando ele sai para o corredor, nota uma bela luz, então sai para olhar o lago e, coincidentemente, Charlotte também está lá. Quando ela nota Sensei, o convida para assistir ao lago com ela, já que é uma noite linda. Sensei concorda que o cenário é muito bonito, tão bonito de fato que o faz sentir vontade de se afogar no lago. Charlotte fica chocada ao ouvir isso e pergunta se Sensei tem problemas suficientes para querer se afogar, mas pelo que Sensei viu até agora, Charlotte parece ter muito mais problemas que ele. Depois de um silêncio, Charlotte confidencia a Sensei que não consegue decidir entre Gomes e Otto. Gomes chegou recentemente ao castelo, mas já é o soldado mais confiável. Seu pai confia na força de Gomes, então ela sente que deve provavelmente escolhê-lo. Mas Otto é seu amigo de infância e, sempre que ela se sentia triste, ele escrevia uma música e tocava para fazê-la se sentir melhor. Ela não sabe se deve escolher um marido que ama ou um que seria o rei mais forte para o bem de seu pai. Sensei ri um pouco e diz que Charlotte é realmente gentil por se preocupar com o que seu pai pensa a esse ponto, ao contrário de Sensei, que tentou cancelar sua assinatura da vida várias vezes, sempre incomodando sua família no processo. No entanto, ele nunca deixou que alguém decidisse como ele viveria sua vida. Ele acha que Charlotte deve tomar uma decisão baseada no que ela quer e, para isso, deve descobrir quais são seus verdadeiros desejos. No dia seguinte, o rei Thomas chama Sensei e os outros para a sala do trono novamente e se desculpa pelo inconveniente, mas ele chamou porque Charlotte finalmente decidiu quem ela vai se casar, então quer que eles atuem como testemunhas da sua escolha. Annette acha que Charlotte certamente vai casar com Gomes, já que ela provavelmente colocará as necessidades do reino acima das suas, enquanto a garota gato acha que Otto é uma combinação muito melhor para ela. Thomas diz a Charlotte para ir até o homem que ela escolheu e dizer seus votos para ele. Então, Charlotte começa a caminhar. No entanto, em vez de se virar para Otto ou Gomes, ela agarra a mão de Sensei e diz que deseja se afogar no lago com ele. Ninguém pode acreditar no que acabaram de ouvir, especialmente Annette, que desaba no chão. Charlotte continua explicando seus motivos e depois de conversar com Sensei na noite anterior, ela pensou por muito tempo sobre quem escolher e isso a levou a perceber algo. Embora inicialmente estivesse inclinada a escolher Otto, já que ele sempre cantava para ela quando ela se sentia triste, agora ela se lembra de que ele cantava para ela mesmo quando ela não estava triste, e ele estava cantando na noite passada também, e ele nunca disse que estava apaixonado por ela, então provavelmente só queria apresentar sua nova canção para alguém, e Charlotte por acaso estava disponível para ouvir, e Gomes está fora de questão, já que ele cheira horrível. O rei pede a Charlotte que reconsidere e escolha um marido, o que parece uma coisa estranha de se preocupar depois que ela declarou suas intenções de acabar com a própria vida junto com Sensei. Charlotte responde ao rei e diz que foi uma ideia tola fazer com que ela se casasse com alguém sem perguntar sua opinião, já que ela nunca quis se casar em primeiro lugar. No final, Thomas nunca parou para considerar os sentimentos dela, mas Sensei realmente se importou com o que ela pensava e respeitou que era uma decisão dela. Sensei agora entende por que Charlotte o escolheu, mas antes que ele possa dar uma resposta, Gomes tira o capacete e diz que nunca teria pensado que sua cobertura seria descoberta por causa do seu cheiro. Ele então se transforma em sua verdadeira forma como um servo do Senhor das Trevas e diz que pretendia adquirir este reino tornando-se seu rei para eventualmente entregá-lo ao Senhor das Trevas, mas seu plano foi arruinado desde que Charlotte percebeu seu disfarce. Sensei olha para Charlotte e pergunta se ela sabia que Gomes era um demônio, mas ela não tinha ideia. Ela apenas disse que ele cheirava porque ele realmente fede. Isso significa que Gomes acabou com sua cobertura sem motivo, mas ele não quer admitir que estava enganado. Então, agora que foi descoberto, ele diz que vai matá-los todos. Esta é exatamente o tipo de situação onde uma sacerdotisa poderosa seria realmente útil, mas ela ainda está inconsciente, então a garota gato tenta acordá-la enquanto Gomes está distraído com os guardas. Infelizmente, os guardas não duram muito tempo, então a garota gato é forçada a pegar o corpo de Annette e correr para evitar ser esmagada por uma coluna. Como Annette não vai acordar tão cedo, a garota gato decide resolver
resolver a situação por conta própria e lutar contra Gomes. Ela está atualmente no nível 14, então deve ser capaz de se defender bem em uma luta. Como ela vai lutar? Otto se oferece para tocar uma música, já que ele está no nível 89 e normalmente um buff seria aplicado a ela, mas acontece que Otto está apenas tocando sua nova canção, sem nenhum efeito além de ser um sucesso de acordo com o sensei. A garota gato não tem outra escolha a não ser começar a atacar sozinha. Então, quando Gomes investe contra ela, a garota gato se abaixa e ele dá um chute no rosto. Ela então segue com um soco de gato, mas não causou muito dano em Gomes, então ele consegue arremessar a garota gato para longe. Ele então diz que colocará tudo que tem em seu próximo ataque e rasgará a garota gato em pedaços. Mas antes que ele faça isso, Sensei chama sua atenção e pede a Gomes que, por favor, elimine ele e Charlotte primeiro. Gomes não acha que Sensei está falando sério no começo, mas Sensei reitera que, agora que Charlotte se libertou do controle idiota do pai, seu primeiro desejo é acabar com tudo ao lado de Sensei, e Sensei está sempre disposto a ter uma boa chance de terminar tudo, então ele pede a Gomes para conceder esse favor. Gomes concorda em matá-lo, mas diz que, depois de fazer isso, matará o rei e queimará a cidade até o chão, matando todos os cidadãos dentro dela. Sensei não se importa com o que Gomes faz, já que estaria morto de qualquer maneira, mas Charlotte está começando a ter dúvidas sobre morrer. Quando Gomes começa a investir contra eles, ela diz a Sensei que não pode se deixar morrer ainda, pois quer ficar viva e proteger o reino. Sensei fica feliz em ouvir que Charlotte finalmente entende o que realmente quer. Então, como ela quer ficar viva, ele a empurra para fora do caminho para que ele seja o único a ser pulverizado. Quando Gomes continua a investir diretamente contra Sensei, Charlotte tenta convencê-lo a não se deixar empalar, mas felizmente, ao mesmo tempo, Ana havia acabado de acordar e usa seu poder para lançar uma barreira de luz na frente de Sensei, protegendo do ataque de Gomes. Ela prometeu não deixar Sensei morrer enquanto estiver ao seu lado. Assim, quando Gomes tenta romper o escudo, acaba quebrando seus chifres no processo e, agora que Gomes está indefeso, a garota gato consegue desferir um golpe que o lança contra a parede do castelo e no lago. Tanto a garota gato quanto Annette ficam aliviadas por terem conseguido sobreviver, e, como Annette realmente ajudou muito durante a batalha, a garota gato sente a necessidade de agradecê-la, e Annette agradece a garota gato também por sua ajuda. As duas parecem estar se dando muito melhor agora, e Otto ainda está lá, tocando seu coração sem se importar com o mundo. Charlotte tem muito a pensar depois do que acabou de acontecer, mas de repente seu pai corre até ela e começa a implorar por perdão por não considerar seus sentimentos antes. Sensei estava certo quando disse que Thomas não está apto para ser rei e ele agora percebe que não está nem apto para ser o pai de Charlotte, então ele sinceramente pergunta a Charlotte se ela está disposta a perdoá-lo. Charlotte se abaixa e diz ao pai que o perdoa e, a partir de agora, gostaria de falar muito com ele sobre o futuro deste reino e sobre eles mesmos. Thomas está realmente feliz por ter conseguido se reconciliar com Charlotte e Charlotte está feliz que seu pai finalmente a entenda, mas tudo que Sensei consegue pensar é em como Annette e a garota gato estragaram sua chance perfeita de dar game over. Um tempo depois, Thomas reconheceu que não estava apto para governar como rei, então abdicou do trono para Charlotte, que agora faz tudo o que pode para garantir que o reino esteja seguro, e Otto ainda está fazendo canções, já que não tem nada melhor para fazer. Enquanto isso, Annette e a garota gato estão ocupadas arrastando o caixão de Sensei para seu próximo destino e estão falando sobre como foi ousado Charlotte se tornar rainha aos 16 anos, mas tem certeza de que dará certo de alguma forma. Sensei sai do caixão e diz que o importante é que Charlotte tomou a decisão por si mesma e está mantendo isso, o que é algo que Sensei acha bonito. Após carregarem o Sensei por um longo tempo, a garota gato pergunta a Annette se podem fazer uma pausa, pois ela está realmente cansada. Elas cobriram uma distância considerável, então Ana acha que está tudo bem fazerem uma pequena pausa. Quando param, Sensei abre o caixão e pergunta se já é hora de comer. Annette oferece um pouco de pão, mas Sensei diz que só come tofu cozido, então, se ela não tiver, ele vai voltar a dormir. Após a pausa, a garota gato pergunta quanto tempo mais levará antes de chegarem à casa dela, e como Annette é a que tem no mapa, ela diz que parece que levará mais alguns dias até chegarem à sua cidade natal. Antes disso, Annette pede para fazer uma parada no tempo branco. A garota gato não se importa com o atraso, mas pergunta por que Ana precisa ir lá, o que leva Ana a explicar o processo de Isekai. Normalmente, outros mundanos chegam a este mundo através de um dos 4 templos e de lá seguem para lutar contra o Lorde das Trevas, mas como o objetivo de Sensei é encontrar Sa, em vez de derrotar o Lorde das Trevas, Annette quer ir aos templos para ver se conseguem reunir alguma informação sobre o paradeiro de Sa. Se tiverem azar, podem acabar tendo que viajar pelo mundo todo, mas Annette está totalmente disposta a deixar tudo para trás por Sensei. Para ser honesta, ela não quer que Sensei lute contra o Lorde das Trevas, mesmo que seja seu trabalho convencer outros mundanos a fazê-lo. Ela apenas não quer que Sensei seja exposto a esse tipo de perigo, então a garota gato a acusa de estar apaixonada
apaixonada por Sensei. Ana nega qualquer intenção impura, embora seja dolorosamente óbvio a essa altura. Ela tenta afirmar que Sensei lhe deu um sopro de ar fresco quando ela estava começando a desistir de seu trabalho, então quer retribuir o favor e ajudá-lo a encontrar a pessoa que ele está procurando. E é só isso. A garota gato pergunta se isso significa que Annette ficaria bem com isso se descobrisse que Sai é na verdade amante de Sensei ou algo assim, mas enquanto o mero pensamento de Sensei ter uma amante é doloroso, ela ainda quer confirmar por si mesma se isso se provar verdade. A propósito, a garota gato se pergunta se Annette sequer será permitida entrar no Templo Branco, já que meio que abandonou seu trabalho para ir nessa jornada. Annette não acha que será um problema, pois é boa amiga da pessoa responsável pelo Templo Branco e não é como se tivesse simplesmente abandonado seu posto, já que mandou seu familiar enviar uma carta de demissão oficial para ela. Coincidentemente, esse mesmo familiar está de volta e atualmente mastigando a cabeça de Sensei. Depois de curar o Sensei, Annette reclama que seu familiar está sempre causando problemas para ela, e agora que ela diz isso em voz alta, percebe que pode ter sido uma má ideia confiar a entrega de sua carta de demissão a essa criatura. Suas suspeitas se confirmam quando ele cospe sua carta de demissão, então agora parece que ela abandonou seu posto sem aviso, e ela culpa o familiar por isso. Ver o familiar falhar tão miseravelmente em seu único trabalho traz um sorriso ao rosto de Sensei, já que ele também é um fracasso, então ele nomeia Melos e Melos instantaneamente gosta de Sensei, mas Sensei não quer realmente um animal de estimação, então ele volta para seu caixão. Enquanto isso, Annette está surtando com o fato de ter deixado seu posto sem aviso, então o templo provavelmente vai negar sua solicitação de seguro-desemprego mais tarde. Nesse momento, Melos começa a agir de forma estranha e, antes que percebam, ele foge. Algo claramente está errado, mas só quando um dragão desce da montanha é que eles percebem o que Melos estava tentando alertá-los. Um dragão é o monstro mais forte do mundo, então Annette não sabe o que fazer. Mas antes que o dragão ataque, uma garota aparece atrás de Annette da garota gato e diz a Rudá para parar de atacar pessoas aleatórias. A garota então se aproxima do dragão e começa a acariciá-lo, deixando Annette e a garota gato bastante confusas, pois nunca ouviram falar de alguém conseguir domesticar um dragão antes. Elas perguntam quem é a garota, mas ela apenas se vira para elas e diz que há muitos monstros na área, então elas devem se apressar e sair antes de se machucarem. Na verdade, parece que um dos companheiros delas já morreu. Annette pede desculpas pela confusão e esclarece que Sensei está muito vivo, ele só é um outro mundano estranho que gosta de dormir em um caixão. Assim que a garota ouve que Sensei é um outro mundano, algo muda em sua cabeça, então ela remove seu manto, revelando que é uma garota dragão e diz que vai matar todos os outros mundanos. A quantidade de poder emanando de seu corpo é intensa, então quando ela dispara um raio contra elas, Annette mal consegue segurá-lo por alguns segundos com seu escudo, mas seu escudo não é forte o suficiente, pois o raio ainda causa muito dano. Elas ficam espalhadas no chão. Caindo no chão, elas percebem que o poder da garota dragão é muito superior ao delas, mas ainda estão determinadas a proteger Sensei a todo custo, então se levantam para lutar mais uma vez. No entanto, a garota dragão perdeu a paciência com a intromissão delas e usa sua intensa pressão para forçá-las ao chão. Enquanto elas estão incapazes de se mover, a garota fica sobre elas, dando a Annette uma visão clara da marca em seu pescoço, que ela reconhece como a marca do Lorde das Trevas Rebelde. O Lorde das Trevas está prestes a acabar com Annette e a garota gato, mas antes que ela o faça, Sensei se levanta e diz que não há necessidade de ela ser tão violenta com as outras. Ela disse que seu problema era com outros mundanos e isso significa que a pessoa que ela quer eliminar é ele. Ele diz que ela é livre para fazer o que quiser com ele e, como ele não está resistindo, o Lorde das Trevas concorda em deixar as outras em paz. No momento seguinte, ela perfura o peito de Sensei. Enquanto Sensei cai no chão, o Lorde das Trevas declara que seu nome é Valdelia e diz a Sensei para descansar em paz. Mas, quando ela está saindo, Sensei se levanta novamente e começa a rir do fato de que Valdelia realmente o esfaqueou. Ele pode dizer que ela está abrigando ódio em seu coração, pois ele já sentiu o mesmo e quis esfaquear alguém. Ele chegou a escrever uma carta ameaçadora na época, então sabe como é ser consumido pelo ódio. Valdelia está começando a ficar assustada a essa altura, mas Sensei continua se aproximando e toca seu rosto, atingindo-a com aquele toque de homem moribundo. Ele diz que adoraria ouvir sua história, mas Valdelia não vai cair em seus encantos tão facilmente, então chama Ryuka para tirá-la de lá antes que ela se emocione. Depois que ela se vai, Sensei colapsa mais uma vez, já que ainda tem um buraco no peito, mas Melos ainda está por perto e finalmente se torna útil, arrastando todos para o templo. Ao
ver a condição precária de Annette, Isa corre para verificar, mas Annette pede que ela cuide de Sensei primeiro, pois ele está em uma condição muito pior. Isa vê que é realmente grave, então chama todas as poções de cura e sacerdotes disponíveis para ajudar a recuperar Sensei. No dia seguinte, Sensei está totalmente recuperado, mas não pode ficar assim, então a primeira coisa que faz é sair e comprar um frasco de veneno para beber. Enquanto ele faz isso, Ana agradece a Isa por toda a ajuda e diz que vai retribuir o favor algum dia. Por agora, Ana pergunta se Isa encontrou algum outro mundano chamado Sa por acaso, mas ela nunca ouviu falar dela, então Isa assume que ela deve ter sido convocada para outro templo. Mais importante, Isa pergunta a Annette por que ela está viajando com um outro mundano de repente. Ela ficou chocada ao ouvir que Annette abandonou seu trabalho, mas também ficou um pouco aliviada, pois sabia que Annette era muito gentil para ser exposta a esse tipo de trabalho. No entanto, ela não pode apoiar a decisão de Annette de viajar com um outro mundano, pois ela deveria saber, por experiência própria, que todos eles são praticamente escória. Eles recebem dons divinos para derrotar o Lorde das Trevas, mas todos chamam seus dons de habilidades superpoderosas e os usam para coisas estúpidas, como começar uma carreira de rap fracassada. Esse idiota se chama Kotero e, infelizmente, recebeu o poder de destruir a economia mundial ao produzir em massa moedas de ouro. Ele oferece comprar o que as meninas quiserem em troca de um tempo divertido, mas Isa joga o ouro de volta na cara dele e diz para ele ir embora, pois ela está tendo uma conversa séria. Kotero era irritante, mas ajudou a provar o ponto de Isa de que outros mundanos não são boas pessoas. Ana tenta explicar que Sensei não é como os outros mundanos, mas Isa não acredita, já que o rosto de Sensei mostra que ele é uma pessoa destrutiva. Ela avisa Annette que estar perto de Sensei vai arruiná-la, mas Annette não acha que Sensei é uma má influência, pois tem certeza de que mudou para melhor desde que o conheceu. No entanto, seu argumento sobre Sensei ser uma boa influência não soa muito convincente quando ele se aproxima dela pedindo dinheiro para comprar drogas e ela alegremente lhe dá todo o dinheiro que ele precisa. Isa pensa que Annette já pode estar perdida demais e ela já está tão apegada a Sensei. Isa pelo menos quer saber que tipo de dom ele tem, mas fica surpresa quando Ana lhe diz que Sensei não tem nenhum domingo. Apesar de não ter um dom, ele ainda se colocou em perigo para protegê-la e a garota gato do Lorde das Trevas, mas essa declaração choca Isa ainda mais, pois o Lorde das Trevas foi supostamente morto há 7 dias por outros mundanos. Vemos então o trono manchado de sangue do antigo Lorde das Trevas e o outro mundano que matou o Lorde das Trevas sentado nele, e de longe, Valdeli observa, jurando vingar a morte de seu pai. Um tempo depois, Annette se encontra com a garota gato e informa sobre a notícia de que o Lorde das Trevas foi morto há 7 dias. Isa recebeu a notícia da igreja ontem, e é uma coisa maravilhosa, pois significa que finalmente chegou a paz a Zaberbier. Mas, se for verdade que o Lorde das Trevas está morto, então quem é a pessoa que tentou matá-lo antes? Ana não sabe a resposta para essa pergunta e, agora que a garota gato pensa nisso, Sensei não apareceu 7 dias atrás? Se o Lorde das Trevas já tivesse sido derrotado naquela época, então por que Sensei ainda foi convocado para este mundo? Nesse momento, Sensei rasga seus papéis e cai no chão, então a garota gato pergunta o que há de errado com ele agora. Ele explica que está tentando escrever sobre os eventos que ocorreram desde que chegou a este mundo, mas está lutando para encontrar as palavras. Annette pergunta se ele escreveu algo sobre ela, mas Sensei diz que não escreveu nada sobre ela. Na verdade, ele teve um surto de criatividade depois de conhecer Valdelia, então gostaria de experimentar algo semelhante para acender sua criatividade, mas a garota gato diz que não vai fazer nada perigoso com ele. Annette sugere que todos saiam para a cidade para relaxar e, considerando seu futuro com Sensei, há algumas coisas que Annette gostaria de comprar para ele. Ao entrar na cidade, Annette compra um enorme conjunto de armadura pesada para Sensei para garantir que ele não morra, e Sensei não se importa muito, já que a sensação apertada o lembra de seu caixão. Com a segurança de Sensei garantida, Ana e a garota gato seguem para fazer mais compras. Depois que Annette e a garota gato saem para fazer compras, Annette pede a Sensei para não ir a lugar nenhum enquanto elas estão fora. Algum tempo depois, Isa está caminhando pela cidade quando vê algumas crianças reunidas em volta de uma armadura gigante e fica chocada ao encontrar Sensei confortavelmente sentado dentro dela, ignorando a questão de por que ele está usando uma armadura tão grande. Isa diz que quer falar com Sensei sobre algo. Ela diz que, a partir de agora, Annette vai ficar com ela, pois acredita que ficar com Sensei acabará tornando-a infeliz. Ela diz a Sensei para dissolver seu grupo com Annette imediatamente, mas Sensei apenas sorri e diz que Annette é a única que pode decidir se quer ficar com ele ou não, então não cabe a Isa decidir por ela. Além disso, como Isa pode ter tanta certeza de que Sensei tornará Annette infeliz quando ela não sabe nada sobre ele? O fato de ele ser um outro mundano é toda a prova que ela precisa para saber que Annette ficaria melhor sem ele. Nesse momento, Isa ouve um som perturbador e, ao investigar, encontra Kotero apresentando outro mundano, Suzuki,
para as pessoas. Suzuki diz à multidão que o Lorde das Trevas finalmente foi derrotado, então todos começam a aplaudir os outros mundanos que lhes deram a liberdade do Lorde das Trevas. Suzuki corrige a multidão, pois ele não chamaria isso exatamente de liberdade, é mais como se estivessem sob nova gestão. Ele declara que, a partir de agora, este mundo será governado pelos outros mundanos e que Suzuki assumirá o controle desta cidade, exigindo que todas as pessoas se ajoelhem diante dele. Nesse momento, Kotaro vê a Net e diz que ela é uma das elfas que jogou moedas na cara dele, então Suzuki se levanta e grita com ela por ousar prejudicar um outro mundano, prometendo que ela nunca mais fará algo assim novamente. A Net denunciou que foi o elfo quem a agrediu violentamente. Diante disso, Suzuki se aproximou do clérigo, questionando como ela poderia agir contra um herói que trouxe paz de volta a Zerbir. Ao chegar perto dela, o transferido colocou a mão na cabeça do elfo e pediu para ela ser uma boa menina. Pouco depois, em meio à cidade em chamas de Veio, Sensei encontrou inspiração para escrever sua obra-prima. Aconteceu que Suzuki usou uma habilidade para transformar a Net em um animal de estimação, o que causou mutações em algumas partes do corpo do elfo, como seus olhos, que adquiriram contornos escurecidos. Ser usou seu app para zombar do fato de que quanto mais pura a pessoa, mais fácil ela cai nesse feitiço, o que era o caso da vítima. T confronta o rapper, mas Suzuki usa a mesma técnica na mulher gato, domesticando-a como fez com sua companheira. Com isso, o humano se vangloria do poder dessa habilidade, alegando que ninguém é capaz de escapar dela. Emergindo da multidão, Usha avança para confrontar o transferido, afirmando que não foi assim que ela ensinou Suzuki a usar seu dom, declarando que a cidade de Veio não se curvará aos caprichos do humano. Todos os habitantes se juntam ao coro da sacerdotisa e se levantam contra o opressor. Vendo isso, Suzuki envia seus lobos contra a população, dizendo que destruirá tudo para construir outra cidade em seu lugar, já que Veio não quer se render. Usha chama o humano de bastardo, e ele responde sarcasticamente que prefere ser chamado de herói, assim como o elfo chamou quando se conheceram. Para provocar ainda mais, ele garante que usará a igreja de Usha como seu castelo privado. Pouco depois, devido ao poder dos lobos que cuspiam bolas de fogo nas casas da cidade, Veio começa a queimar, até atacam os moradores, e uma das vítimas é Sensei, que é protegido por sua gigantesca armadura. Depois de dezenas de chutes e socos no equipamento, a garota consegue rachar o aço até destruir a armadura, mas a imensa força que aplicou acabou jogando o capacete da armadura em sua cabeça, nocauteando Tama instantaneamente. Assim, Sensei tranca Tama em um barril e deixa um aviso de que há um gato violento dentro. Nesse momento, ele vê Usha sendo sobrecarregada na batalha. Enfurecido, o elfo diz a Sensei que é assim que os transferidos agem neste mundo, usando o dom que receberam para seus próprios fins egoístas. Usha enfatiza que Suzuki não era assim quando chegou, pelo contrário, ele era um garoto calmo com uma personalidade fraca. Enquanto ela começa a contar essa história, Sensei começa a anotar o que é dito, pois esse tipo de personagem o intriga. Por essa razão, o autor pergunta para onde o transferido foi, e Usha diz que ele se dirigiu para a igreja, mas lembra ao escritor que ele não tem um dom, portanto, não terá chance contra Suzuki. Independentemente disso, tudo o que Sensei quer é escrever sua obra-prima, algo que sentiu ser compelido a fazer. Não querendo deixar o homem ir sozinho, Usha o acompanha. Ao chegar ao portão da igreja, Sensei fica encantado com a beleza e a grandeza que este lugar exala. Por outro lado, Usha não consegue entender como esse homem pode ser tão despreocupado, já que o transferido possui poder sobre-humano, então seria sensato ter um plano antes de entrar na igreja. Dito isso, Sensei pega um frasco de veneno e bebe tudo. Usha estava pensando em se aproximar silenciosamente pela porta dos fundos, mas o humano já havia aberto a porta naquela altura. Lá dentro, Sensei admite que está interessado na história de Suzuki e adoraria escrever um romance baseado no que o transferido vivenciou. Diante dessa declaração, Suzuki se torna ainda mais arrogante, tendo um autor querendo escrever sobre seus feitos heróicos em outro mundo. No entanto, Sensei observa que é exatamente o oposto. A história é sobre um homem que ganha mais poder do que merece e acaba sucumbindo à sua própria ganância. Insultado, Suzuki promete não deixar isso impune, então ele ordena que seus lobos matem os intrusos. Vendo que Sensei não vai mover um dedo para impedir sua morte, Usha avança e dispara raios de luz para matar alguns lobos, mas um deles agarra o cajado mágico da clériga com os dentes, gerando a da luta. Com isso, Suzuki ordena que os outros lobos atirem chamas no escritor, e desta vez Usha não pode fazer nada. No entanto, quando as bolas de fogo se aproximam, Sensei as desvia usando o capacete da armadura que ele vestia, jogando as chamas de volta nos atacantes e causando uma grande explosão. O capacete revela então que na verdade era Milos desviando os feitiços, como Annette havia dito que a armadura era capaz de desviar feitiços de primeiro nível. Depois que as chamas se dissipam, Seru começa a se preocupar que esses inimigos não sejam tão fracos quanto ele pensava, mas Suzuki o lembra de que ele ainda tem uma carta na manga, o lobo gigante. Sem demora,
O transferido usa seu pet número 1 para morder Sensei, o que de fato acontece. A mordida tira sangue do ombro do homem até que o veneno se espalha pelo corpo do animal, matando-o instantaneamente. Enquanto Usha cura o humano, Zero entra em pânico com o que testemunhou e foge de lá. Usha exige que o transferido se renda, mas Suzuki ainda não acabou, pois ele guardou sua grande carta na manga para o final. Assim que ele ordena que Annette ataque, o elfo pega uma adaga e investe contra Usha, que nunca imaginou que isso aconteceria um dia. A sacerdotisa se recusa a lutar contra sua amiga, então pretende recuar, mas Sensei tem uma ideia melhor enquanto assume a liderança na luta, dizendo a Usha que Annette é mais forte do que imagina. Suzuki ri da atitude do escritor, acreditando que sua habilidade de domesticação não pode ser anulada, mas Sensei está certo de que o elfo ainda pode escolher seu próprio destino, e não é Suzuki quem vai ditá-lo para ela. Com o pescoço contra a lâmina de Annette, Sensei afirma que sua companheira não é um pássaro em uma gaiola. Ao ouvir essas palavras, o elfo segurou a lâmina com sua própria mão, como se estivesse em uma luta interna entre decapitar o humano ou poupá-lo. Perdendo a paciência, Suzuki reforça seu comando usando Mora, causando dor física a Annette devido ao conflito interno. Dentro de sua consciência, ela se sentia como um pássaro em uma gaiola até que Sensei apareceu para dizer algo que a encorajou a enfiar a adaga em sua própria perna. Tendo feito isso, ela desmaia, e Sensei a segura antes que ela caia. Ela então volta ao normal, para o alívio de Usha. Falando nisso, Sensei pede a sacerdotisa para curar sua amiga, o que ela faz enquanto lembra quando o humano afirmou que Annette não era tão fraca quanto Usha pensava. Suzuki deixa cair sua máscara de arrogância e revela um medo real ao ver sua principal habilidade ser desmantelada bem na frente dele. Impulsivamente, ele pega a adaga no chão e quase tira a própria vida com ela. No entanto, Sensei o impede, pois precisa do garoto vivo para terminar seu livro. Falando nisso, o autor questiona Suzuki sobre sua história para continuar seu projeto. Querendo ou não, essa pergunta leva o garoto de volta ao seu passado na Terra, onde era um garoto fraco que não conseguia enfrentar o bullying que sofria, suportando abuso verbal e físico quase diariamente. Suzuki era tratado como um animal de estimação por crianças mais velhas, como um cachorro maltratado que não podia fazer nada além de ficar lá e levar a surra. A propósito, a maneira como ele descreve sua condição é uma maneira de explicar seu dom em Zerbir, que lhe permite controlar outros seres. A única saída que Suzuki viu foi acabar com a própria vida, mas ele nem teve coragem para isso. Sua vida estava cercada pelas consequências de sua covardia diante da crueldade das pessoas, e nesse ambiente ele sentia que ninguém poderia ajudá-lo de qualquer forma. Então, um dia, Suzuki foi atropelado pelo caminhão que o trouxe para Zerbir. Neste mundo, ao contrário da Terra, onde ele era um sofredor miserável, agora é um herói com a responsabilidade de salvar este lugar do domínio tirânico do Rei Demônio da Ira, usando um dom que o tornou extremamente poderoso. Com o passar do tempo, Suzuki se adaptou ao ambiente e sua habilidade de domesticação eventualmente trouxe lobos selvagens para seu lado para serem seus companheiros. Mesmo assim, apesar da promessa de ser um herói neste mundo, Suzuki não foi tratado como tal. Pelo contrário, os habitantes de Zerbir eram tão maliciosos quanto os humanos na Terra. A diferença agora era que o garoto tinha o poder de reagir e ele não deixaria essa oportunidade escapar. Em qualquer caso, Suzuki não acredita que tenha feito algo realmente errado, porque em sua mente, não importa em qual mundo ele habite, ele sempre será um ninguém sem determinação, como é agora. Depois que o transferido conta sua história, Sensei fica satisfeito por concluir seu romance baseado em Suzuki, um homem fraco que esperava viver como um herói em outro mundo, mas não conseguiu nem mesmo se tornar um vilão devido à sua própria fraqueza. Por isso, Sensei intitula o livro de O Fracasso em Outro Mundo. Sensei agradece ao garoto por fornecer o conteúdo necessário para um livro, mas ele não pode chamar esse romance de obra-prima. Por essa razão, Sensei rasga uma das páginas, criando um círculo mágico para invocar um estudante transferido. Com o poder do círculo fluindo ao contrário, Suzuki é enviado de volta de onde veio. Chocada com o que viu, Annette verifica o status de Sensei e percebe que ele agora possui o dom de escrever, e Usha acredita que isso pode ser uma habilidade especial ativada apenas contra outros transferidos, o que pode significar que o autor foi trazido para Zerbir especificamente para lutar contra esses humanos que deveriam ser os heróis deste mundo mágico. Frustrado, Sensei desaba no chão, completamente desolado depois de falhar mais uma vez em escrever sua obra definitiva. Em sua mente, ele se pergunta se algum dia encontrará a pessoa que o inspirará da melhor maneira, mas tem certeza de que esse dia ainda não chegou. Observando a cena dramática, Usha se pergunta quem realmente é esse cara. Finalmente, apesar de ter feito o garoto retornar à Terra, Sensei pergunta o que aconteceu com Suzuki. No meio da cidade de Veio, os lobos que antes eram domesticados pelos estudantes transferidos perderam seus colares imaginários e agora estavam livres para partir. Da mesma forma, Tama não era mais um animal de estimação de Suzuki, emergindo de dentro de um barril. Depois de toda essa confusão, ela fica apavorada, sem entender nada do que aconteceu. Enquanto isso, Usha dá a Sensei o que ele mais queria, um caixão novo,
com artesanato impecável e detalhes dourados que combinam com o intenso preto do objeto. Depois disso, Usha conversa com Annette sobre como esse humano pode desempenhar um papel importante em Zerber e que sua jornada certamente será muito difícil e dolorosa. Annette pensa que a sacerdotisa vai impedir que ela acompanhe o homem, como fez da primeira vez. No entanto, agora Usha insiste que sua amiga fique ao lado de Sensei, precisamente para protegê-lo dos males que virão neste mundo. Com tudo isso em mente, antes de Sensei partir, Usha pergunta a ele se Suzuki se tornou assim porque ganhou mais poder do que merecia, mas o autor não tem certeza se essa foi a principal razão. De qualquer forma, Usha teme que o jovem retorne a uma vida miserável em seu mundo original, mas Sensei não acredita que Suzuki repetirá a mesma história que viveu até agora. Cabe a ele decidir se escreverá sua obra-prima ou não, com base no que aprendeu e sofreu em Zerber. Falando nisso, Suzuki já voltou e está entregando seu currículo no mercado local para retomar sua vida normal. O entrevistador pergunta por que o jovem abandonou a escola, e essa pergunta traz de volta memórias de Zerber que justificam sua ausência. Vendo que o entrevistado ficou ansioso com a pergunta, o homem entende que deve ser um assunto delicado e decide dar a Suzuki uma chance, pedindo que ele comece seu novo trabalho amanhã. Ao sair do mercado, o garoto sente o frio da neve junto com o som do vento e estende as mãos para apreciar os flocos de neve derretendo em sua pele. Enquanto isso, em Sag, uma região nordeste de Zerber, a renomada Catedral Vaz é frequentada por membros do Estado Papal, incluindo Ushi e o Bispo Uff, um clérigo ousado o suficiente para beber dentro do santuário. Segundo ele, a realidade é para aqueles que não conseguem lidar com o álcool. Por outro lado, a bebida o ajuda a suportar os anões fedorentos com quem tem que lidar todos os dias, diferente de sua colega que trabalha com os Demi em sua jurisdição. De repente, um servo de Deus com uma aparência estranhamente demoníaca lembra Uff que ele não deveria fazer comentários tão preconceituosos no Estado Papal. Sendo o primeiro não-elfo a ser nomeado sacerdote, este Goblin alcançou o posto de arcebispo através de um trabalho exemplar, o que não necessariamente agrada a todos os membros da igreja. Sentindo-se provocado, Uff aponta o dedo para o rosto do colega e pergunta se o Goblin quer trocar de jurisdição com ele, já que ele sempre recebe os trabalhos mais difíceis. O colega lembra-lhe que as tarefas que os clérigos recebem dependem de seu comportamento na igreja, significando que o elfo deveria corrigir seus hábitos em vez de apontar o dedo para os outros. Durante essa troca, o cardeal Miller pede a todos os presentes que tomem seus assentos. Com todos à mesa, ele gostaria de solicitar que cada membro relatasse sobre sua região, mas primeiro ele precisa abordar outro assunto. Interrompendo a reunião, uma clériga desajeitada chega à Catedral Vaz via teletransporte, tropeçando e caindo de cara no chão na frente de seus colegas. Como os outros não a reconhecem, o cardeal a apresenta como a nova bispa do Templo Uren e aproveita para pedir a todos que se apresentem na recém-chegada enquanto dão seus relatórios. Primeiro, quem fala é a substituta de Annette na região de Stark, a Terra Santa das Montanhas e Chamas. Seu nome é Ara, uma clériga inexperiente que esquece de mencionar que Charlotte, a filha do rei de Rote, herdou o trono, ganhando uma repreensão do cardeal. Após essa gafe, o Goblin finalmente se apresenta como Elton, arcebispo do Templo Vera na região 1000, a Terra Santa dos Lagos e das Águas, onde, segundo ele, reina a paz sob sua jurisdição, um testemunho da autoridade do Papa. Ele também alerta que é estritamente proibido chegar atrasado, deixando a jovem elfa com uma expressão de pânico no rosto. Em seguida, Ulf se apresenta como o clérigo do Templo Dritin, localizado na região Sandstag. Esta é a Terra Santa dos desertos e da Terra, e embora esteja longe das outras regiões, eles estão se saindo bem. O cardeal menciona conflitos frequentes entre os anões, e Ulf destaca que quase foi agredido enquanto tentava mediar uma disputa. Por fim, Usha relata que lidera o Templo Zedin há alguns dias. Em sua jurisdição de Donersta, a Terra Santa das Florestas e do Vento, um habitante de outro mundo entrou em fúria e destruiu metade da cidade de Vil, e Usha está mobilizando trabalhadores para reparar a área. Coincidentemente, Miller convocou esta reunião para discutir os indivíduos transferidos, pois o Rei Demônio da Ira foi derrotado por um grupo desses humanos convocados. Consequentemente, o Papa decidiu selar os círculos mágicos que conectam outro mundo a Sberg, para impedir a convocação de mais indivíduos transferidos. Com essa notícia, Elton expressa alegria em ver seu povo livre do Rei Demônio, enquanto Ulf fica feliz por se livrar dos humanos. No entanto, Miller anuncia que essa história está longe de terminar, pois os 7 indivíduos transferidos que derrotaram o Rei Demônio da Ira tomaram as terras dos demônios para si mesmos. Recentemente, o Papa recebeu uma declaração dos 7, afirmando que usariam seu poder para transformar Sberg numa utopia. Esta situação foi um verdadeiro golpe para o Papa, que acreditava que os indivíduos transferidos eram anjos enviados para salvar este mundo. Essas criaturas, antes consideradas crianças pela autoridade papal, agora o veem como presa. Em outras palavras, foi declarada uma guerra entre os indivíduos transferidos e a Igreja Mundial de Elon, enquanto esses verdadeiros anjos caídos começam a mostrar suas garras em várias regiões do Reino Livre. Da mesma forma,
Gia, a filha do rei demônio da ira, não pode ser ignorada por possivelmente nutrir um forte desejo de vingança. Diante desses eventos, Miller anuncia que Zerber entrou em uma nova era, e é missão da igreja superar esses obstáculos e manter a paz. Arya questiona como eles poderão enfrentar seres tão poderosos, e essa pergunta desencadeia em Usha uma lembrança da imagem de Sensei cortando o céu com seu poder diante de um indivíduo transferido poderoso. Ela então declara que encontrou um indivíduo transferido em Vil capaz de devolver outros convocados ao seu mundo de origem através de seu domingo. Ao ouvir essas palavras, o próprio Papa concorda com sua amiga Usha, pois ele também acredita que esse anjo pode ser a esperança de Zberdo Beji. Enquanto se aproxima e vê seus súditos ajoelhados diante de sua santidade, ele pede a Usha para contar mais sobre esse humano. Enquanto isso, do outro lado das trincheiras, uma mulher canta uma música alegre que contrasta com o ambiente sombrio que antes pertencia ao demônio mais poderoso. Perto dali, um homem quer saber se a dama está pensando em seu amado novamente, mas ela ignora a pergunta enquanto duas taças de vinho são servidas à mesa pelo homem. Ciente de que sua pergunta não será respondida, ele informa que seus aliados partiram para várias terras, enquanto os dois ficaram para observar o que está reservado para este mundo. Enquanto isso, o que aguarda os exaustos Annette e Tama é um merecido descanso na cidade em que acabaram de chegar, antes de pegar a estrada novamente em direção a Grom. Assim que celebra a oportunidade de dormir em uma cama quente, o gato recebe a notícia de que subiu de nível para 17 por carregar tanto caixão, fazendo-se perguntar se isso é algo para se comemorar. Observando a conversa, uma criança aponta a direção da pousada da cidade e oferece qualquer informação que pudesse ajudar os viajantes seria útil, já que eles não conheciam a área. Eles se sentaram com o garoto para entender melhor os arredores. Primeiro, ele lhes contou sobre uma organização chamada Serviço de Introdução de Heróis, também conhecida como Serviço de Ordem dos Transferidos, onde as pessoas são designadas para acompanhar grupos com pouca autoconfiança e proporcionar-lhes uma jornada segura e confortável. A propósito, foi o próprio garoto quem criou esse serviço. Ao ouvir isso, Tama não se lembra de ter tido uma boa experiência com pessoas transferidas, então ela não consegue evitar mostrar uma expressão azeda. O garoto se ofende com o desdém da gata, pois, segundo ele, os transferidos são heróis enviados para salvar este mundo. Na verdade, se as senhoras contratarem este serviço, ele pode apresentar-lhes um herói convocado agora mesmo por apenas 4 zenens. T está pronta para recusar a oferta, mas Annette a interrompe, já entregando o dinheiro ao garoto. Tom a lembra de que 4 zenens não crescem em árvores, mas a elfa acha que é troco de bolso se isso significar manter Sensei seguro. Ao mesmo tempo, o garoto faz uma cara de quem aproveitou a situação e afirma que uma vida não tem preço, pois o homem morto no caixão certamente está buscando sua segurança no outro mundo e estaria sorrindo no céu se soubesse que um herói estava acompanhando suas 2 amigas. Dito isso, Sensei abre o caixão e pede desculpas por ainda estar vivo, quase provocando um ataque cardíaco no garoto, que grita que o cadáver disse algo. Sensei se sente ofendido porque, embora queira se tornar ele ainda não é um homem morto. Annette assegura ao garoto que o homem é um herói, mas o menino não acha que heróis se parecem com vampiros zumbificados. De qualquer forma, ele agarra os 4 zenens da mão da elfa e sai correndo, não sem antes dizer que seu nome é Nur. Apesar de parecer um golpe, ele promete trazer um herói de verdade para as senhoras. Tom acha que é uma boa ideia fazer com que esse suposto herói carregue o caixão, mas a clériga insiste em manter essa tarefa para si mesma. Quando a noite cai, a dona da pousada está cansada de ver essas pessoas vagando pela recepção, então ela quer saber se vão passar a noite ou não. Annette diz novamente que estão esperando por alguém, embora Sensei saiba muito bem que o garoto não vai voltar. De acordo com o autor, aquele patife tem os olhos de um adulto. Ao ouvir essa descrição, a coelha deduz que estão falando de Nur, o Boca Grande, o garoto mais desprezível e tagarela de todos os Berg. Ao perceber isso, Annette fica furiosa ao ver seus 4 zenens indo pelo ralo, enquanto Sensei fica curioso para saber a história de Nur, o grande mito. A garota coelha explica que ele é um órfão que começou a viver na cidade em algum momento e ganha vida enganando visitantes desavisados. Como não há nenhum adulto para educar o garoto, ele continua enganando as pessoas indiscriminadamente. Honestamente, a dona da pousada sente pena dele às vezes, mas isso não muda o fato de que ele está enganando as pessoas com essa história de herói. Segundo ela, se heróis realmente existissem, Nur não deveria ser uma criança de rua em primeiro lugar. Longe dali, o garoto nunca teve realmente um herói para salvá-lo. O reflexo visto na lâmina fina que ele carrega é apenas dele mesmo, a única pessoa que ele teve como companhia nessa jornada solitária, exceto quando algumas pessoas decidem se aproveitar de um erro ou até mesmo roubar seus pertences, que, embora roubados, são
os meios de sobrevivência da criança, já que ele tem poucas maneiras de se proteger. Um dos grupos de bandidos da região se aproveita da fragilidade do garoto, contando as moedas e notas que ele reuniu em seu caminho como um pequeno ladrão, e tudo o que Nur quer saber é o que vão fazer com ele. Um dos bandidos faz a mesma pergunta de volta, fazendo o garoto engolir em seco. Então vem o desespero, fazendo blefar que seus amigos transferidos não vão deixar barato se ele desaparecer, mas a verdade é diferente. Os transferidos mencionados pelo grande mito são os próprios que o sequestraram, mostrando seu poder de fogo. O líder do trio exibe sua besta capaz de perfurar a armadura de um dragão, a arma insana. Em seguida, ele comenta que o garoto tem ganhado dinheiro usando os nomes dos 3 transferidos, então terá a honra de se gabar no além sobre ser morto por um herói. Com isso, com a arma insana apontada para sua cabeça, Nur se pergunta se esses são os heróis que vão salvar o mundo. Até então, ele nunca tinha visto um transferido antes, e digamos que sua primeira experiência é uma que vira sua vida de cabeça para baixo. Mas antes do tiro fatal, Sensei chega e aponta a besta do transferido para o joelho do outro, que grita de dor. Outro bandido usa sua análise divina e descobre que Sensei também foi convocado de outro mundo. No entanto, ao ver que o homem tem apenas um ponto de vida e está envenenado, ele o descarta como uma ameaça. Assim, o líder do trio aponta sua besta para o intruso, que de repente começa a aumentar monstruosamente seu próprio HP. Como sempre, Sensei brinca sobre a possibilidade de morrer, então pede ao agressor que atire diretamente em seu coração. Como diz o ditado, o louco só é louco até encontrar outro louco. Respeitando essa máxima, o terno trio dos arredores de Groon foge. Logo, Nur pergunta se Sensei é um herói, mas o escritor não se vê de forma tão gloriosa. Segundo ele, os adultos são jovens que foram traídos, mas Nur ainda é uma criança que não está pronta para se tornar um adulto. Enquanto ele filosofava aleatoriamente, o autor estava saindo do lixo, deixando o garoto amarrado. Nur pergunta se é realmente isso, e no silêncio de Sensei, podemos supor que sim. No dia seguinte, o grupo se prepara para ir para Groon, e Sensei está completamente exausto depois de passar a maior parte da noite expulsando os transferidos. Annette está incrivelmente ciumenta, pensando que o homem estava conversando com outra mulher, especialmente quando ele confessou que foi uma noite muito agradável. De repente, Nur, o grande mito, é descarado o suficiente para mostrar seu rosto na frente daqueles que ele roubou ontem, mas ele assegura que não mentiu para ninguém, pois, como todos se lembram, ele prometeu apresentar-lhes um bravo guerreiro, e esse herói está bem na frente deles. Conforme Sensei caminhava, o desejo de chutar o balde se tornava mais forte. A vontade era tão intensa que assustava o garoto Nur, que desesperadamente tentava alertar os companheiros de viagem que o escritor estava nas últimas. Eles entenderam a mensagem, mas continuaram agindo como se nada tivesse acontecido, já que conheciam bem o cara. Na verdade, Tom usou a fachada de herói bravo de Sensei para fazê-lo puxar o caixão do vivo. Após algum tempo, chegaram à terra natal de T. Groon. A Katif ficou encantada por estar de volta e foi na frente prometendo levar todos para dentro. No entanto, em vez de ser recebida com fogos de artifício como ela havia imaginado, os guardas locais apontaram suas lanças para o grupo ao verem T e jogaram todos na prisão. Por algum motivo, Tama foi separada do restante do grupo, e Nur assumiu que foram presos por causa daquela problemática gata. Ele especulou que ela poderia ter roubado de algum nobre, mas Annette garantiu que Tama não era uma ladra. Enquanto isso, Sensei dormia usando Miros como travesseiro até acordar e perguntar a Elfa como as pessoas eram executadas naquele mundo. A clériga se recusou a responder, sabendo que o homem estava fantasiando sobre as maneiras mais belas de queimar. Independentemente disso, Nur sabia que eles precisavam escapar, então começou a trabalhar. Em segundos, ele destrancou a fechadura, e Annette foi rápida em apontar que essa não era uma habilidade de um bravo herói. Por outro lado, Sensei colocou a mão no ombro do garoto, e Nur esperava um grande elogio do autor deprimido, mas em vez disso, ele queria saber por que diabos o tagarela se envolveu nisso. Para o azar de alguns e a sorte de outros, os guardas notaram a agitação na cela e amarraram os prisioneiros. Dessa vez, Sensei questionou se haveria aquela execução legal, assustando um dos soldados. Logo, foram enviados diretamente ao rei siberiano do reino de Groon. Ao lado dele, o ministro Briada acusou os intrusos de cometerem crimes graves, com a punição sendo a execução. Afinal, segundo o siberiano, esses intrusos haviam sequestrado a princesa do reino, Matilda. De repente, a própria Matilda irrompeu na sala do trono e disse ao pai, mais uma vez, que não havia sido sequestrada. Ela estava visitando várias nações para testar e desenvolver suas habilidades marciais e havia encontrado essas pessoas no caminho. Ela perguntou a Annette se o que havia dito era verdade, e a elfa, chamando Tama de Sua Alteza Real, assustou a gata, mas estava apenas desesperada para editar a forca. De qualquer forma, Teo Matilda pediu ao pai que libertasse os inocentes, mas o rei se recusou, para o deleite de Sensei, a menos que, é claro, sua filha jurasse nunca mais agir como uma menina pequena, mas como um verdadeiro membro da realeza.
como sua mãe, La Palma. A princesa pensou em fazer birra, mas olhou para a situação de seus amigos e cedeu, prometendo melhorar seu comportamento. Isso significava que ela não poderia mais se aventurar imprudentemente, então esse foi o adeus. Com isso, Matilda deixou a sala do trono e os prisioneiros foram libertados. Em seguida, o grupo foi a uma estalagem para comer algo depois de passar algumas horas na prisão, e Nur mostrou que não era tagarela apenas quando se tratava de mentir, pois devorava carne como se não houvesse amanhã. Afinal, ele não estava acostumado a comer algo de qualidade, então não podia ser julgado. Quanto a Sensei, o autor estava ainda mais louco depois de perder a chance de ir para a guilhotina, então se voltou para sedativos. Nur mencionou que não fazia ideia de que Tama era uma nobre daquele país, enquanto Annette se lembrou das vezes em que foi rude com a mulher gato, por isso estava assustada quando surgiu a possibilidade da forca. Enquanto servia mais comida aos viajantes, a garçonete ouviu-os falando sobre Matilda e perguntou se a conheciam, pois seu nome era Kaja, e ela havia servido como dama de companhia da princesa no palácio. Nur disse que tinham viajado juntos até ontem, quando o rei arrastou a garota de volta ao castelo. Aproveitando a presença de Kaja, Sensei presumiu que ela sabia o que havia acontecido entre Tama e Siberiano e pediu que lhe contasse para que ele pudesse registrar em suas anotações, quisesse ela ou não. Ele recapitula sua história com a gata e admitiu que ela tinha uma vida fascinante. Annette lembrou a todos que era perigoso investigar o passado de uma princesa, enquanto Nur observou que não era sensato chamar a nobre casualmente de Tama, mas Sensei não se importava se ela era da realeza ou uma barda em um ginásio suspeito. Para ele, ela ainda era Tama, então, Kaja concordou em contar o que sabia. Enquanto isso, Matilda recordava com Nur como Annette e Nur reagiram quando descobriram que ela era uma princesa, enquanto Sensei agia como de costume. As memórias fizeram-na se preocupar com seus amigos até que viu, através da janela, uma figura solitária no telhado de uma casa. Essa pessoa abriu sua grotesca boca e invocou um poder que devastou o telhado da sala do trono. Com a estrutura arruinada, o rei chegou com alguns guardas e viu um homem sentado em seu trono, lamentando que nunca tinha domado uma demi-mulher, embora estivesse satisfeito que havia muitas dessa raça ali. Seu nome era Kibara, um dos heróis que haviam matado o rei demônio e salvado o mundo, mas agora conhecido como um anjo caído da gula. Siberiano sabia bem que este era um dos 7 anjos caídos, conforme alertado pela Igreja Mundial de Elon, então ele imaginou que essa criatura não tinha vindo com boas intenções. Com dúvidas, o rei fez a pergunta óbvia, e Kibara anunciou que havia vindo para consumir toda a nação. Imediatamente, os soldados de Grão se prepararam, prometendo provar por que eram chamados de nação de guerreiros. No entanto, assim que avançaram contra o inimigo, o anjo caído da gula usou sua boca amaldiçoada para devorar os guardas impiedosamente, e a cada mordida que aquela boca grotesca dava, o homem também se alimentava. Como ele havia imaginado, a carne dos demi-humanos era musculosa e dura, horrível de comer. Embora muitas vezes visto como glutão, Kibara é exigente com o que come. Ele não está atrás da carne dura de um guerreiro de Grum, mas sim da maciez de uma jovem demi-mulher. Indignado, Siberiano ordena que seus homens recuem, deixando o Briado preocupado, temendo que sua majestade queira intervir sozinho. Como rei desta nação, o líder anuncia que não permitirá que o anjo da gula saia daqui vivo. Sendo de nível 56 e possuindo o punho da besta divina, o reverenciado Siberiano se posiciona diante do inimigo. Kibara acha o conceito de um rei guerreiro interessante e testa se este realmente faz jus ao título, invocando as habilidades sombrias que lhe deram o título de anjo caído da gula. O transferido ataca o rei de Grum com toda a sua veracidade, mas o experiente guerreiro evade as ameaças com sua imensa habilidade. Em retaliação, Siberiano usa sua técnica de Thunderpalm através de sua habilidade de Wild Cat, lombando do líder Kibara. Certamente, essa habilidade mataria um homem comum, mas Kibara, que havia devorado golems, transformou seu corpo em uma armadura. Em resposta, Siberiano removeu suas pulseiras e cerrou o punho para conjurar sua técnica suprema. Mesmo assim, o transferido Kibara não mostrou medo, e o rei avançou contra o oponente. Nesse momento, Tama apareceu e chamou seu pai. Kibara rapidamente percebeu que estava diante de uma jovem demi, e a princesa reconheceu o homem do telhado. Tama se preparou para lutar, mas seu pai a mandou recuar, dizendo que ela não poderia substituir Leon. Foi então que Kaja mencionou que Matilda tinha um irmão gêmeo que herdaria o trono, chamado Leon. O povo de Grum acreditava que a civilização teria paz e prosperidade sob o governo do valente Leon e da gentil Matilda. No entanto, há 10 anos, uma tempestade atingiu o reino e, durante uma noite, ao retornar ao castelo, o príncipe Leon e a rainha Lalama foram vítimas de um deslizamento de terra. Com a morte deles, o rei tornou-se recluso e deprimido por muito tempo. Matilda viu seu pai sofrer e não sabia o que fazer até que confiou em sua fiel criada Kaja, que decidiu tomar o lugar de Leon como o herdeiro guerreiro que ele sempre quis ser. Porém, em vez de acalmar a mente do rei, essa decisão só trouxe conflitos entre pai e filha, e as consequências disso são vistas até hoje. Durante a batalha, Siberiano afirma que as habilidades de Matilda são inúteis
inúteis, o que enfurece a jovem, fazendo-a atacar imprudentemente. Kibara lança sua boca monstruosa contra a garota, e Siberiano salva sua filha ao custo de perder parte de um braço para aqueles dentes afiados. Kibara zomba do amor do pai por sua filha, lamentando que Siberiano não possa mais usar sua técnica suprema sem o braço que acabou de perder. O anjo faz questão de enfatizar que acabou de mastigar o membro do rei. Furiosa, também veste contra Kibara novamente, então Briada agarra a princesa antes que ela possa ser morta e foge com ela agora inconsciente. Coincidentemente, ao chegar ao centro da cidade, o ministro encontra os viajantes que trouxeram os ais e os avisa de que um transferido está atacando o Grum. Nesse momento, uma explosão ocorre, alertando toda a população. Quando todos olham para a cena, a poeira se assenta, revelando o rei siberiano acorrentado e ajoelhado diante de todos. Kibara se apresenta como o novo rei desta terra e anuncia que não será um governante opressor, mas precisa satisfazer seu desejo de consumir a carne demi que vive ali, focando nas mais frágeis. Um plebeu joga uma pedra no transferido, que engole o demi sem cerimônia, causando pânico entre a população. Ao redor da cidade, monstros impediam os habitantes de fugir, enquanto Sensei escrevia uma história em seu caderno. Logo, ele segura a mão de Tama e entende que ela é a heroína de uma tragédia, mas a heroína que ele procura nunca aceitaria sua tragédia de forma passiva, então a princesa precisa acordar e mostrar o restante de sua história. Inconsciente, Matilda sonha com conselhos que recebeu uma vez de Kaja, então acorda na casa da velha Mida e entra em pânico ao saber o que aconteceu quando desmaiou. Briada explica que o anjo caído tomou a capital e mantém seu pai como refém, então ela retorna ao seu estado furioso e desta vez impede que o ministro tente controlá-la. Annette menciona a tragédia do desfiladeiro de Kron, que tirou a vida do irmão e da mãe de Tama. Segundo ela, não há um cidadão que não tenha derramado uma lágrima por essa tragédia, provando que o povo ama a realeza desta nação. Em outras palavras, se perderem Matilda também, será ainda pior para eles. Portanto, a clériga quer que Matilda fique fora disso. Afinal, Annette conhece um segredo junto com Sensei para devolver os transferidos ao lugar de onde vieram. Matilda entende a situação e deixa seus amigos irem. Então, o grupo encontra dois ogros guardando uma passagem mais à frente. Sensei avança e afirma aos monstros que ele e seus colegas vieram para ser comidos. Sabendo do histórico do autor, seus amigos se preocupam que ele esteja falando sério, enquanto os ogros, não esperando isso, não sabem como reagir. Assim, depois de algum tempo, o trio estava atrás das grades novamente, e Annette começou a reclamar sobre ter sua liberdade tirada. Sensei confessa que a morte é uma coisa boa, mas que este não é o momento para isso. Então, ele pega o chapéu de Nur, onde encontra o clipe que o garoto deve usar mais uma vez para salvar o grupo. Enquanto isso, o ministro Briado chega ao quarto de Matilda para lhe entregar sopa, mas a princesa havia escapado pela janela. Na sala do trono, Kibara reflete sobre qual demi quer devorar a seguir, com Siberiano ao seu lado, acorrentado e ensanguentado, em um estado de absoluta raiva. Logo, os ogros chegam para contar a história do humano que quer ser comido, mas Tamos interrompe com força bruta, derrubando os monstros sem misericórdia. Siberiano lamenta que sua filha tenha tomado essa decisão, ao contrário do anjo caído da gula, que se regozija ao ver seu prato mais desejado diante dele mais uma vez. Se você está gostando dessa jornada, não se esqueça de apertar o botão de curtir. Seu apoio ajuda a me motivar a continuar trazendo cada episódio, então se inscreva e ative as notificações para nunca perder uma atualização. Nos vemos no próximo episódio. Ela disse para Tama voltar para a cozinha com sua mãe, onde elas pertencem. De repente, Tama desperta para a realidade e jura a si mesma que vai provar sua força para todos naquele dia. Enquanto isso, Kai está extremamente feliz em vê-la, pois já sabia que ela viria até ele por conta própria se ele usasse seu pai como isca. Ele finalmente se levanta de seu trono e caminha em direção a ela, afirmando que gosta de brincar com sua comida, e imediatamente chuta o demônio caído perto dele em direção a Tama, que mal consegue desviar, horrorizada com a força de Kai. Para sua surpresa, isso era apenas uma distração, pois Kai consegue se aproximar e dar um golpe devastador nela, jogando-a contra a parede. Ela fica chocada com isso, pois essa é a habilidade de seu pai, enquanto Kai ri como o terrível vilão que é, afirmando que sua habilidade secreta é a gula, o que lhe permite usar os poderes de qualquer pessoa depois de prová-la. Agora ele vai despedaçá-la usando as habilidades de seu próprio pai antes de devorá-la viva. Enquanto isso, Osamu e seu grupo conseguem escapar da prisão e vadam pelos corredores do palácio. Annie se pergunta se Osamu tem um plano, mas em vez de ir para a sala do trono, ele entra em um quarto diferente que pertencia à rainha quando ela estava viva. Ele atravessa o quarto e vai direto para a cômoda, tentando abrir as gavetas, mas elas estão trancadas. Nur diz para ele parar de perder tempo, pois precisam
ajudar Tama, mas Osamu elogia mais uma vez, afirmando que os serviços de um guerreiro valente são necessários novamente. Feliz com o elogio, Nur abre a cômoda, revelando um livro lá dentro. De volta à sala do trono, Tama mal consegue se manter de pé diante dos ataques contínuos de Kai, mas ele é simplesmente rápido demais para ela. Ele aparece atrás dela e dá um chute massivo, lançando-a no ar antes de jogá-la de volta ao chão com uma força incrível. Ele ri dela, afirmando que ela precisa entender que seu estilo de artes marciais é completamente inútil e que ela nunca será capaz de derrotá-lo. Porém, Tama se lembra de como seu irmão Leon costumava treinar e nunca desistia, mesmo quando odiava lutar. Ela consegue reunir suas forças e se levanta novamente, enquanto seu pai diz para ela recuar, pois a diferença entre suas forças é grande demais. Kai, no entanto, fica insanamente satisfeito ao ver isso, pois o deixa ainda mais animado para experimentar sua carne. Ele se lembra de uma época em seu mundo antigo, onde era extremamente rico, com pais que compravam tudo para ele. Ele costumava agir como um garoto mimado o dia todo, com pratos 5 estrelas sempre em sua mesa, mas isso deixava vazio por dentro e o transformou em um sociopata total. Ele queria sentir algo na vida, então um dia atacou uma das empregadas com seu garfo sem motivo, e teve que ser contido por seus seguranças. Como seus pais eram muito ricos, ele saiu impune e continuou vivendo sua vida vazia, vagando pela cidade em sua sombra e espancando moradores de rua sem motivo, achando que eles deveriam simplesmente construir uma casa se estavam sem teto. Felizmente, o mundo se livrou desse psicopata graças ao Caminhão K, que o enviou para este mundo, mas mesmo aqui ele permaneceu um completo lunático. Ele ri alto, afirmando que vai devorar todo este reino até que não haja mais ninguém para comer, e ataca Tama, mas suas mandíbulas de repente param quando Osamu aparece na frente dela. Kai se pergunta quem é esse homem estranho, enquanto Osamu afirma que a história de Kai é pior que Riverdale, o que, por si só, já é uma ofensa. E isso obviamente deixa Kai irritado. Ele tenta atacar Osamu com suas mandíbulas, mas por algum motivo elas não se movem. Kai se pergunta por que seus instintos estão lhe dizendo para evitar esse homem, quando de repente Anne e Nur também aparecem atrás dele, afirmando que Osamu está ali para conceder um castigo divino a Kai, e diz a Osamu para escrever uma história sobre Kai e enviá-lo de volta ao seu próprio mundo. No entanto, Osamu, sendo um verdadeiro durão, recusa, afirmando que a história desse homem era patética e que ele não escreveria nada sobre uma pessoa sem caráter. Isso realmente enfurece Kai, que usa seu golpe de raio para afastar todos, afirmando que vai matar todos eles antes de devorar a princesa. Enquanto Tama luta para se levantar e culpa a si mesma pelos ferimentos causados aos seus amigos, Osamu, no entanto, não parece se importar, entregando-lhe algumas páginas e afirmando que dedicou aquela história a ela. Tama pega o livro e vira a página, quando de repente as páginas começam a brilhar, saindo do livro e girando ao redor dela. Kai usa seu raio para atacar Nur e Anne novamente, mas Anne bloqueia com seu escudo, enquanto se pergunta se as habilidades de Osamu funcionam em pessoas normais também. Osamu diz a Tama que ficou impressionado com sua raiva e bondade quando ela decidiu se sacrificar pela felicidade de seus amigos. Ele afirma que ela simplesmente queria ajudar seu pai a superar a morte de seu irmão, e por isso começou a agir mais como ele, tentando assumir suas funções, mas nada disso foi realmente bem sucedido. Ele continua dizendo que Tama tem duas opções agora, uma delas é se tornar uma princesa ideal, como seu pai queria, ou assumir a posição de seu irmão como príncipe, mas afirma que o caminho de Tama é diferente, pois ela é sua própria pessoa, com suas próprias experiências. Ele diz a ela para viver como quiser, e essa afirmação sozinha quebra todas as correntes que a prendiam, e pela primeira vez ela se sente verdadeiramente livre. Um brilho dourado intenso começa a emanar dela enquanto o brasão da besta divina aparece em sua mão, enchendo-a de energia. Ela se levanta mais uma vez, enquanto Kai se vira e comenta que, se fosse um mangá ou um anime, ela já o teria derrotado e desfrutaria de um final feliz, mas como isso é a vida real, nada disso aconteceria, e ela e seus amigos ainda morreriam na frente dela, enquanto ele a devorava viva na frente de seu pai. No entanto, Tama não se abala com isso, enquanto Osamu calmamente acende um cigarro e diz a Kai para tentar, pois ele poderia se surpreender com a força de uma mulher moderna e independente. Ela imediatamente corre em direção a Kai, que tenta afastá-la com um choque, mas Tama encontra uma abertura e o soca para trás. Isso surpreende, e antes que ele pudesse se recuperar, ela o cabeceia como uma cabra, deixando-o ainda mais furioso enquanto tenta lançar um ataque massivo. No entanto, Tama está em sua zona e avança com uma habilidade especial conhecida como as 100 presas, que cria vários cortes no corpo de Kai, que cai no chão, morto em sua própria poça de sangue. Tama também cai devido à exaustão, enquanto seu pai a segura e Anne corre para curá-la. Osamu caminha até o rei e lhe entrega o livro que pertencia à sua esposa, e o rei agradece a Osamu por sua ajuda. Osamu diz para ele agradecer a própria filha, pois foi ela quem fez tudo, e ele simplesmente escreveu uma história que achou interessante. De repente, para surpresa de todos, o corpo
corpo de Kai começa a flutuar no céu, enquanto ele é ressuscitado como uma estranha abominação demoníaca centopeia. Até ele mesmo fica surpreso com isso, mas se lembra de que comeu a carne do antigo rei demônio quando o mataram, e por causa disso ele agora se tornou um demônio ainda mais forte do que antes. O rei se pergunta se este é o fim para eles, já que nem mesmo Tama está em condições de lutar mais, mas antes que Kai pudesse atacar, ele tem sua cabeça cortada pela filha do antigo rei demônio, chamada Wald. Todos ficam chocados ao vê-la ali, enquanto o rei se pergunta o que diabos está acontecendo hoje, mas Wald não parece se importar com eles e simplesmente caminha até Kai, que a reconhece e começa a zombar dela, afirmando que seu pai era muito saboroso. Isso a irrita, e ela usa um feixe de magia negra que atravessa sua cabeça em metade do telhado, matando-o imediatamente. Tama e os outros imediatamente se colocam em posição defensiva, esperando um ataque, enquanto Osamu aparece atrás do demônio, sem nenhum medo, perguntando Wald e fica chocada ao ver Osamu, pois achava que ele havia morrido depois que ela o atacou da última vez, mas ela simplesmente recua por enquanto e pula de volta em seu dragão, prometendo matá-lo na próxima vez que se encontrarem. A noite finalmente termina e, algumas semanas depois, Osamu e seu grupo decidem deixar o Reino das Feras para continuar sua jornada, mas, infelizmente para eles, Tama decidiu ficar para ajudar seu pai no castelo. O rei percebe que Tama não foi feita para a vida de uma princesa, pois, como uma garota travessa e aventureira, ela não consegue ficar parada e está sempre procurando aventuras. Então, ele decide deixá-la ir e permite que ela se junte novamente a seus amigos em sua aventura. Ela corre alegremente para fora e encontra o caixão de Osamu sendo arrastado por Nur, que não é muito bom nisso, mas fica feliz ao ver que Tama está de volta para ajudar a arrastar aquele caixão idiota para a próxima aventura. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e conferir este novo anime sobre um humano que se esconde e se torna o líder mais forte do exército demoníaco. Agora, depois de alguns dias de viagem com o grupo, Tama aponta a maior árvore da região de Sber, conhecida como a Árvore do Mundo de Grum. Sensei comenta sobre sua vitalidade transbordante, enquanto Annette acrescenta que, por mais vezes que passe por ali, seu espírito sempre se renova. A garota gato faz uma piada sobre os comentários, e Nu rapidamente a lembra que os elogios não eram para ela. O clérigo explica ao escritor que esta é uma árvore sagrada que protege Sber e concede proteção a todos que a visitam. Perto dali está a pacata vila de Tu, onde as pessoas vivem uma vida simples, em harmonia com a natureza. Finalmente, o elfo sugere que parem para fazer uma oração por uma jornada segura, mas Tate, que estava tentando contar toda a história da árvore sozinha, perde a paciência com a conversa dos amigos e se lança sobre eles. Poucos minutos depois, eles chegam à placa de boas-vindas de Tu, e embora pensassem que poderia ser uma espécie de vila hippie onde todos aplaudem o sol, a realidade estava longe disso. O lugar era um enorme cassino para os transferidos, que orgulhosamente perdiam seu dinheiro e se esfaqueavam uns aos outros sem o menor remorso. Nur havia imaginado algo diferente para essa vila. Enquanto Sensei explica que a água toma a forma do recipiente, então deve haver uma razão para Tu ter se tornado assim. A propósito, com seus sedativos acabando, o autor pergunta se há uma árvore sagrada por perto onde ele possa se enforcar. Annette sugere que falem com o prefeito, enquanto Sensei come pedrinhas do chão para conter seu desejo por sedativos. Mais tarde, eles perguntam ao prefeito o que está acontecendo com a vila, e ele explica que, há alguns meses, alguns dos transferidos que vieram ver a Árvore do Mundo começaram a viver ali. Eles construíram um salão de jogos, e atraiu os piores tipos de todos os lugares, roubando assim o estilo de vida simples e tranquilo de Tu. Para ilustrar seu ponto, o prefeito pega uma folha da Árvore do Mundo e mostra que não só esta, mas todas estão enfraquecendo com o tempo, um sinal de que o espírito da árvore está triste. Por essa razão, o velho pede que os viajantes possam restaurar a paz na vila. Então Sensei tenta negociar um novo pote de sedativos em troca de alguma ajuda. Ouvindo a conversa, Yamada, um cavaleiro com uma armadura luxuosa e brilhante, se oferece para resolver a situação. Dado tudo o que passaram com os transferidos, o grupo permanece em alerta, e o cavaleiro entende a desconfiança deles, mas garante que é diferente dos outros. De joelhos, Yamada declara que busca apenas a paz e pede permissão para salvar a Árvore do Mundo, enquanto Annette tenta motivar Sensei para a missão, apontando que encontraram um aliado importante, apenas para perceber que o homem havia simplesmente desaparecido da área. Não muito longe, ele caminha com as costas retas e pulmões cheios de ar, o que significa que precisa fazer algo a respeito, porque ter um corpo saudável é a última coisa que ele quer. Um pouco mais adiante, ele encontra uma árvore oca emitindo fumaça e sente que este lugar exala imoralidade, então ele imediatamente se lança em sua alegria. Lá dentro, há um grupo de transferidos exalando fumaça, então ele se alegra com a atmosfera insalubre e corrupta deste buraco. Ele pede uma tragada a qualquer um
disposto a compartilhar a substância, até que uma mulher toca o rosto do escritor e o convida para um lugar ainda mais divertido do que este. Logo os dois se dirigem a uma taverna fechada, onde Sensei bebe sozinho até o ponto em que a mulher questiona o motivo de tal excesso. Ele explica que quer beber até morrer porque sua vida é tão miserável que ele não consegue suportá-la. A mulher ri levemente do comportamento estranho dele e pergunta o que ele estava fazendo naquela caverna, já que é onde os viciados nas folhas analgésicas da árvore do mundo se reúnem. Sensei diz que perdeu algo importante para ele e que a ideia de sua mente e corpo se tornarem saudáveis novamente o mantém acordado à noite. Diante disso, a mulher afirma que o ajudará a dormir profundamente, pois, apesar de sua aparência, ela é uma dançarina. Sensei duvida que assistir alguém dançar seja divertido de alguma forma, mas ela insiste em lhe dar uma breve apresentação. Então, com um violinista tocando ao fundo, ela exibe seus movimentos impecáveis diante do autor, que, apesar de sua relutância inicial, se rende ao momento e admite que sua noite está se revelando bastante agradável. Por outro lado, Annette não pode dizer o mesmo, considerando que o desaparecimento repentino de Sensei a leva ao desespero, afinal, ele não aparece desde ontem. No entanto, assim que ela o menciona, ele aparece na área sendo carregado por uma mulher atraente, o que leva o clérigo do desespero à loucura. O prefeito chama a dançarina pelo nome Ash e pergunta o que está acontecendo, lembrando-a de que já havia dito para ela não aparecer por lá. Envergonhada, Ash explica que apenas veio deixar o homem e vai embora. Toma pergunta quem era aquela mulher. Então o prefeito explica que Ash é conhecida como a bruxa de Tonho. Quando os transferidos começaram a chegar em massa e construíram um salão de jogos, os moradores não tinham poder para detê-los, mas Ash tinha. Ela sozinha ganhou o favor dos transferidos caídos e abriu um bar ao lado do cassino, o que levou os moradores a vê-la como estando do lado dos invasores. Além disso, além de ser uma mulher misteriosa que vivia nos arredores da cidade, ninguém sabe sua origem ou idade. O prefeito diz que a deixou em paz porque parecia inofensiva, mas a verdade é que Ash é uma trapaceira que ganha uma fortuna encantando os transferidos com suas bebidas e danças. Por isso, os moradores começaram a chamá-la de bruxa traiçoeira, e Amada comenta que Ash deve enfrentar um julgamento justo por se aliar ao mal para ganhar dinheiro, e o prefeito agradece pela ajuda oferecida, pedindo que a vila seja salva de uma vez por todas. Na manhã seguinte, Annette tem que correr atrás de Sensei mais uma vez por toda a cidade, enquanto a batalha contra os transferidos está prestes a começar. Apesar disso, ele não se lembra de ter concordado em fazer um trabalho tão perigoso. O que ele realmente precisa é da paz e tranquilidade que o bar oferece. A elfa insiste em trazer seu amigo de volta, mas Yamada puxa de lado e afirma que o escritor foi enfeitiçado pela bruxa, mas, uma vez que o mal que assola essa vila for destruído, os afetados voltarão ao seu estado natural. Chegando ao bar, Sensei agradece a Ash porque foi graças a ela que ele momentaneamente esqueceu sua vida dolorosa e se permitiu sonhar. A mulher fica satisfeita por ter sido útil, mas o avisa que é chamada de bruxa pelos habitantes da cidade devido a comportamentos como o da noite anterior. Brincando, ela pede para não ser culpada se arruinar a vida do escritor, mas é exatamente isso que ele quer. Rindo da postura excêntrica do homem, Ash propõe um brinde para que o espírito da árvore do mundo conceda proteção à vida dolorosa de Sensei. Sensei pergunta sobre essa história do espírito da árvore, e Ash lhe conta que, segundo a lenda, quando o espírito da árvore do mundo desce, os desejos dos fracos e doentes serão atendidos e eles serão salvos. Por isso, Ash aconselha Sensei a pedir a bênção da árvore para aliviar um pouco sua dor. Ele questiona se ela mesma não deseja ser salva, pois viu na noite anterior que sua dança era bonita, delicada e, acima de tudo, cheia de tristeza. Pegando-a de surpresa, Ash luta para responder, mas, de repente, vários clientes entram ansiosos para beber. Entre eles, um transferido exige o dinheiro que alguns caras lhe devem, mas eles gastaram o pagamento no salão de jogos. Ele garante que, se não for pago hoje, enterrará os 3 devedores no deserto de Sunstad com sua poderosa habilidade de leão-formiga. Depois de assustar os homens, o cobrador pergunta ao chefe se eles deveriam mudar o cassino de lugar, já que os lucros da empresa caíram significativamente devido à recente falta de touros como aqueles. Ainda assim, o chefe espera atrair pessoas do outro lado da ponte, confiante de que mostrar-lhes a alegria de apostar as folhas sedativas da árvore do mundo os trará à tona. Ash serve as bebidas aos dois e os lembra que eles haviam prometido manter os jogos apenas para os transferidos e deixar os aldeões em paz. No entanto, o empresário afirma que negócios são negócios e que a própria dona do bar lucrará com o influxo de pessoas. No entanto, Ash não se importa com o dinheiro, ela até pagou uma taxa especificamente para os transferidos, a fim de manter os locais fora disso. Ignorando o pedido, o
chefe ordena a Sabu, seu subordinado, que sequestre algumas pessoas e as faça fumar algumas folhas como teste. Ash tenta impedir o homem de fazer isso, mas Sabu a empurra de lado. Sensei intervém para ajudar, afirmando que no mundo de onde ele vem as pessoas não chamam mulheres como Ash de bruxas. Em sua opinião, essa mulher é um anjo. Do lado de fora, um forte estrondo pode ser ouvido, e a cabeça da estátua do cassino quase cai sobre os capandas. Sabu corre para o salão de jogos e vê o lugar destruído, com um grupo parado em frente aos escombros. Enquanto os transferidos chegam, Yamada avança e denuncia os trapaceiros e a bruxa que trabalha com eles. Com a espada em punho, ele declara que é hora do castigo. Sabu manda seus homens atrás do cavaleiro, mas Sensei chega a tempo e atrai a atenção de todos. Ele diz que Yamada arruinou os sonhos agradáveis que o escritor estava tendo e que odeia pessoas como Yamada, e gritam coisas grandiosas como se fossem os heróis do mundo. Yamada responde que não tem tempo para um lunático transferido que desonra a missão que eles vieram cumprir. O autor se sente e diz que nenhum sermão aleatório vai mudar sua vida. Então Yamada diz para ele assistir a lei sendo aplicada diante de seus olhos. Sem demora, ele usa a habilidade de julgamento da justiça contra os transferidos, forçando os criminosos a recuar. Os aldeões celebram a vitória, mas consideram Ash uma traidora que trabalhou com os impostores. Yamada assegura que a mulher se arrependeu de suas ações, mas os aldeões não estão interessados em perdoar a chamada bruxa e a expulsam da cidade. Sensei intervém e lhes diz que essa mulher lutou sozinha para proteger este lugar, lisonjeando aqueles encrenqueiros todas as noites para mantê-los sob controle e impedir que os locais fossem prejudicados por sua ira e ganância. Mesmo assim, os moradores não acreditam na história, e Ash acaba partindo. Yamada pergunta ao escritor se ele sabia que isso aconteceria, ao que ele responde que a linha entre o bem e o mal é muito tênue, mas, mesmo assim, algumas pessoas preferem viver sob a ilusão de que são sempre boas. Antes que percebam, o mal se espalha lentamente e expulsa o verdadeiro amor sem que ninguém perceba, bem debaixo de seus narizes. No final, a vila de Tonoho expulsou seu próprio protetor. Depois de dizer isso, Sensei sai da cidade, com o resto do grupo seguindo atrás. O prefeito celebra o fato de que a árvore do mundo foi salva, pois ela voltará a ser saudável e eles poderão vender as folhas sedativas por conta própria agora que os invasores foram expulsos. Ele oferece 10% dos lucros das vendas a Yamada se ele concordar em ser o guarda-costas de Tono. Imediatamente, o herói transferido se ajoelha e se lembra das palavras de Sensei sobre o quão tênue é a linha entre o bem e o mal. Ele então questiona o que acabou de fazer. Enquanto isso, Toma comenta que o final dessa história deixou um gosto amargo em sua boca, e Annette pergunta a Sensei se ele já havia percebido tudo. Ele explica que não exatamente, pois, apesar do que disse a Yamada, ele não é diferente, afinal, ele também não conseguiu salvar Ash. De repente, as folhas da árvore da vida começam a cair como chuva, secas e mortas, aterrorizando os habitantes da vila de Tono. Atrás de Sensei, uma intensa luz, uma mulher misteriosa, com longos cabelos verdes, aparece, surpreendendo até mesmo o apático Sensei, que imediatamente percebe que é Ash. A mulher o agradece por entendê-la e deseja que ele encontre um pouco de paz em sua vida antes de partir logo em seguida. Sensei então nota um peso em sua manga e descobre que seu frasco de sedativos está cheio novamente. Ele coloca uma pílula na boca e adquire a habilidade Infinito Katini. Enquanto os heróis continuavam sua jornada, eles eventualmente alcançaram um vasto deserto onde o sol brilhava impiedosamente. Nem mesmo a determinada Annette conseguia suportar o calor, então ela deixou o pobre Milos carregar o caixão de Sensei. Enquanto isso, o escritor estava do lado de fora, implorando ao sol escaldante que o transformasse em cinzas. Toma reclamava que não conseguiam ver nada no horizonte e queria saber se estavam no caminho certo. Tudo o que Annette podia fazer era torcer para que sim, pois não tinha certeza. De acordo com o mapa, eles supostamente estavam tomando a rota mais curta para o Templo Dritten, mas às vezes esse deserto não era recomendado para pessoas com tão pouca experiência nesse tipo de terreno como eles. Nu rapidamente se excluiu da categoria de novatos no deserto, afinal, o garoto falante era praticamente um camelo humano, tendo nascido nessas terras. Com essa pequena informação, as garotas sentiram uma faísca de esperança, pois o menino compartilhou algumas dicas de caminhada no deserto. A primeira lição: devido ao calor insano durante o dia, monstros e bandidos geralmente operam à noite. Mal havia dito isso, um bando de criminosos apareceu ao lado dos protagonistas. Um deles anunciou que os intrusos estavam prestes a entrar no território dos caçadores. Seu nome era Toru, o primeiro chefe dos caçadores de Runers transferidos, e ele exigiu que os viajantes pagassem um pedágio. Tom e Annette não estavam com paciência, então mandaram Sensei voltar para o caixão e se prepararam para lutar. O problema era que o caixão do pobre homem parecia um forno, então ele pelo menos preferiu deixar a tampa aberta. Sem hesitar, a princesa de Dron desferiu seu chute de tigre num
dos bandidos, mas o homem transferido se recuperou rapidamente e atacou com seu veículo escorpião, forçando Annette a intervir com seu escudo para impedir que sua parceira fosse atingida. No meio do caos, Matilda aproveitou a oportunidade para dar outro golpe no homem, derrubando de sua montaria. Em meio a isso, um dos capangas avisou ao chefe que aquelas mulheres não estavam brincando, com o que Toru concordou, mas ele viu no homem exausto pelo calor sua chance de causar algum dano real aos inimigos. Então ele acelerou sua moto e avançou impiedosamente em direção a Sensei. Annette confiou em Nur para proteger o escritor, já que ele estava na frente do caixão, mas as pernas do garoto falante tremiam diante do líder dos caçadores. Toru provocou o garoto, apontando que ele nunca havia sacado a espada que carregava. Nur, enfurecido, respondeu que era um guerreiro corajoso. Toru caiu na risada e desafiou o garoto a provar isso, lembrando de que sacar sua espada significava estar pronto para morrer. Além disso, o bandido fez questão de enfatizar que o veneno de seu escorpião traria uma morte dolorosa dentro de 1 hora para qualquer um picado. Com isso, Toru perguntou se o garoto estava pronto, mas foi Sensei quem respondeu, desejando uma dose daquele veneno. O homem subiu no escorpião e instigou o oponente a provar que não estava blefando. Surpreso, Toru comandou seu escorpião a atacar, e o artrópode perfurou o peito do escritor com sua cauda, injetando o veneno. Toru girou o acelerador para maximizar os efeitos, mas o resultado foi o corpo de Sensei respondendo com seu próprio veneno, causando 1200 de dano ao escorpião, que se desintegrou como um balão. Enquanto Sensei exibia sua expressão frustrada familiar, Toru chorava pela perda de seu amado Chaves, e então avançou contra o escritor com tudo o que tinha. Nur tentou reagir, mas suas pernas estavam paralisadas de medo. De repente, quando Toru estava prestes a golpear Sensei com seu porrete, todos ouviram o uivo de uma besta, e um dos capangas instou o líder a recuar, avisando que o lobo estava chegando, antes de fazer uma saída apressada com seu escorpião de backup. Toru jurou vindar a morte de Chaves. Quando a comoção diminuiu, o clérigo do grupo curou o escritor enquanto Tama tentava animar Nur, que estava visivelmente frustrado por não ter conseguido agir. Ela o assegurou de que ele encontraria a coragem na próxima vez, mas Nur continuou desanimado por sua covardia. Ele pediu desculpas a Sensei, que respondeu que ninguém nasce herói e que, geralmente, as pessoas só ficam mais fortes depois de serem humilhadas. Nur parecia tocado pelas palavras estranhas de seu companheiro de viagem, enquanto a elfa advertia que o uivo que ouviram era preocupante e que deveriam retomar sua jornada o mais rápido possível. Ela também depositou sua confiança em Nur, pedindo que ele liderasse o caminho. O garoto levantou a cabeça e disse que conhecia um lugar onde eles poderiam ficar, e assim foi que o garoto falante conduziu o grupo ao pior orfanato, onde planejaram passar a noite. Algumas das crianças reconheceram Nur, e entre elas um velho amigo, Nate, correu para abraçá-lo junto com os outros. Logo depois, tia Kati também apareceu para dar as boas-vindas aos visitantes inesperados. A cuidadora rapidamente preparou um banquete adequado para receber os convidados, e Nur fez questão de dizer que nada supera a comida da tia. A tia Kati comentou que uma pessoa muito generosa vinha doando comida para o orfanato e que ela gostaria de agradecer, mas essa pessoa nunca aparecia. Por outro lado, Sensei achou o sabor da comida meio insosso, então perguntou se havia algum tempero sintético para dar um toque a mais, mas como ninguém sabia o que era esse ingrediente do planeta do homem, todos apenas o encararam sem entender. Nate lembrou que Nur havia dito que não voltaria até se tornar um herói corajoso, então o garoto falante explicou que ele meio que se tornou um, afinal, agora fazia parte de um grupo de heróis. As crianças ficaram fascinadas e pediram os nomes dos heróis, então Nur apresentou Sensei. Por sua vez, o homem explicou que ele era apenas um autor que escrevia histórias, então Nate pediu para o tio contar uma delas. Logo, Sensei começou um conto sobre um homem que jogou suas dívidas em um amigo e depois fugiu para esbanjar seu dinheiro, mas a tia Kati pediu para ele escolher uma história mais leve. À noite, Nur observava as crianças dormindo ao lado das mulheres de sua equipe, até que a besta lá fora começou a uivar novamente. Kati os alertou de que era um lobo faminto que estava vagando pela área, aconselhando a todos a não se aventurarem no deserto se valorizassem suas vidas. Enquanto isso, Sensei vagava pelo deserto com Milos em sua cabeça. O familiar sentiu algo estranho e levou o humano a um monte de animais sem vida e árvores destruídas, todos manchados de vermelho escuro. Ao ver a cena, Sensei deu uma leve risada e comentou que era bastante interessante. Mais tarde, durante a noite, Tama deu um soco em Nur, causando-lhe 2 pontos de
dano. Cansado de apanhar, o garoto se levantou e notou uma sombra passando pela janela. Rapidamente se lembrando do aviso de tia Cati sobre o lobo, ele pegou sua espada e saiu para verificar os arredores do orfanato. No entanto, em vez de encontrar uma besta, ele encontrou um homem de muletas carregando uma cesta de legumes, assumindo que era o homem que vinha doando comida para as crianças. Nur o ajudou a recolher os alimentos espalhados. O homem explicou que adorava ver as crianças sorrindo. Nur perguntou por que ele fazia isso em segredo, e o homem admitiu que gostava de observá-las comerem felizes através da janela. Ele também confessou que nunca havia visto Nur ali antes, então Nur compartilhou que seus pais haviam morrido quando ele era jovem e que ele cresceu com todos ali, mas que havia deixado o orfanato. Ele também mencionou que a espada que carregava pertencia a seu pai e que ele estava em uma jornada para se tornar digno dela, tornando-se um herói corajoso. Além disso, Nur esperava que tal título pudesse trazer orgulho para as crianças do orfanato e dar-lhes esperança de que elas também poderiam se tornar alguém importante um dia. O problema era que Nur tinha dificuldade em encontrar coragem quando mais precisava. Ouvindo essas palavras, o homem desabou em lágrimas, garantindo a Nur que seus pais estariam orgulhosos dele. Ele então perguntou sobre as viagens de Nur, e o garoto compartilhou suas histórias até o amanhecer. Sensei secretamente fazia anotações. Quando a manhã chegou, Nur convidou o doador para entrar e conhecer as crianças, mas o homem se sentia indigno. Mesmo assim, Nur perguntou se ele tinha algum tempo livre. Juntos, eles exploraram a área até encontrarem um oásis e coletarem comida para o orfanato. Enquanto isso, as crianças brincavam com Sensei, e as mulheres notaram várias cestas de alimentos deixadas na porta, por trás de uma parede. Nur e o homem se divertiram como elemento surpresa. Quando a noite caiu novamente, Nur estava completamente exausto e adormeceu sem pensar duas vezes. Mas tia Cati o acordou para avisar que Nate havia sido levado pelos caçadores. Do lado de fora, Toru e seus cúmplices exigiram que o líder do orfanato se mostrasse, mas ficaram surpresos quando Tama, Annette e Nur emergiram pela porta. Vendo isso como sua chance de vingar a morte de Chaves, o líder ordenou que sua gangue atacasse. A mulher gato e a elfa assumiram a defesa do orfanato, enquanto o garoto tremia de medo mais uma vez. Antes que as coisas pudessem dar errado para o garoto, o homem de muletas voltou e o puxou para um local seguro, longe da batalha. Nur chorava de frustração por não ter conseguido agir com bravura novamente, enquanto o homem lutava com a lembrança de 3 homens subjugando um jovem garoto. Ele instou Nur a se esconder e deixar o resto com ele. Como alguém que havia sido transportado, o homem havia perdido algo importante por causa de suas pernas em seu mundo anterior, mas agora ele possuía o poder de matar homens maus que haviam machucado um garoto gentil como Nur. Enquanto falava, o homem começou a se transformar em um enorme lobisomem, enquanto Sensei continuava a fazer anotações em segredo. Sem demora, o lobo rasgou os caçadores em pedaços, com a memória de seu ente querido perdido em mente. Refletindo sobre isso, a besta sabia que eram homens perversos como esses que causavam tanto sofrimento. Ao mesmo tempo, Nur foi inundado por breves memórias do homem de muletas em sua vida, e a jornada desse homem deu ao garoto a força que ele precisava para desembainhar sua espada. No entanto, Nur deu um passo à frente do lobisomem, temendo que seu tio nunca voltasse a ser o homem gentil que ele conhecia e que se perdesse para sempre em sua forma bestial. A fera, no entanto, não deu atenção ao garoto e destruiu a montaria de Toru. Mas, no momento em que estava prestes a desferir o golpe final no criminoso, Nur o defendeu com sua espada. Consumida pela raiva, a besta atacou o corajoso menino, que deixou cair sua espada e abriu os braços, aceitando a morte. Ao ver os olhos de Nur, o tio enxergou a pessoa que ele havia perdido e tentou retomar o controle, gradualmente retornando à sua forma humana. Após a batalha, o tio revelou que havia vivido sozinho por muito tempo e, assim como Nur, perdeu seus pais quando era jovem, levando uma vida solitária. No entanto, um dia, um garoto estendeu a mão para ele, e foi a primeira vez em sua vida que sentiu a bondade de alguém, embora essa felicidade tenha sido curta. No dia em que alguns homens cruelmente espancaram seu amigo, ele fugiu e foi atropelado por um caminhão. Desde que chegou a este mundo, o tio pensava nesse evento todos os dias, pois, por causa de suas pernas que não se moviam, ele não conseguiu salvar seu amigo. Sensei, então, questionou se essa era realmente a razão pela qual ele não salvou o garoto ou se era uma desculpa para esconder a covardia dentro dele. Ao ouvir isso, Nur gritou de raiva, argumentando que nem todos eram tão fortes quanto o escritor, inclusive ele, que se via como um covarde que lutou para superar seus limites quando pôde. Ele então pediu a Sensei para não julgar o homem nas muletas. Em troca, o tio agradeceu a Nur por despertar sua coragem ao impedi-lo de se transformar completamente em uma besta e disse que tais atos eram dignos de um herói corajoso. Ao contrário
dele, que se via como um covarde cheio de desculpas. Ao terminar de falar, as páginas de Sensei começaram a brilhar, e ele reconheceu que, embora o tio pudesse ser um covarde, ele ainda era mais bondoso do que a maioria por proteger as crianças do orfanato, matar as criaturas da noite e manter o mal à distância enquanto alimentava os pequenos. Enquanto muitos que foram transportados escolheram usar seus dons para fins egoístas, este homem usou os seus para fazer o bem. De fato, Nur achava que era arrogante da parte do autor descrever o tio como arrogante em sua história, e por isso Sensei rasgou algumas páginas, fazendo com que as restantes brilhassem. Por causa disso, as crianças finalmente puderam conhecer o Homem-Lobo antes que ele partisse, e elas lhe agradeceram pela comida. Em seguida, o transportado desapareceu no deserto. Nur perguntou para onde ele havia ido, mas nem mesmo Sensei soube responder. Enquanto isso, o tio com a muleta retornou ao local do incidente com o caminhão, onde o garoto que o ajudara estendeu a mão mais uma vez para seu velho amigo, Seu Du.